meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Mais uma sexta-feira, estamos aqui no Saravá Podcast e hoje com uma presença muito legal de um dirigente que eu já admiro já faz alguns anos. Vou até explicar para ele qual foi o meu primeiro contato com ele, que é o pai Vladimir de Oxóssi. Seja bem-vindo, pai. Axé, Saravá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Nós ficamos mais felizes ainda. Sabe de onde que eu lembro o senhor a primeira vez? Da onde que tu lembra de mim? De um documentário de 100 anos da Umbanda, que o senhor participou. E eu passava pro meu filho de santo, aquele documentário. E aí eu lembro que eu via e falava assim, caramba, esse pai Vladimir fala bem pra caramba. Não sei de onde é esse cara, mas eu sei que ele fala bem pra caramba. 2008, Jefferson Cigano, hoje Casa do Cigano, sim, né? Que foi que produziu. É porque era Chama Produções, Chama, né? Produções. Produziu esse documentário maravilhoso. E eu tive o prazer de ser convidado a falar um pouquinho lá. Dizem que eu falo bem, né? Não, você falou bem pra caramba. Dizem que eu falo bem. Como um bom filho de Oxóssi, eu falo pra caramba. Mas é muito bom. Tem gente que me encontra na rua e fala assim, o senhor é o pai Vladimir, né? Eu falo, sou. Não, eu tô mais velho, né? Sem cabelo, às vezes não tá de branco. Não, mas eu conheci o senhor lá do DVD, lá dos 100 anos de Umbanda. Que é um trabalho maravilhoso. O Jefferson tá de parabéns por aquele trabalho. Eu acho que foi muito importante, né? Aqui no Saravá, aliás, essa semana que passou, eu fui na casa do pai Silvio. E o pai Silvio fez questão de falar isso lá para os filhos de santo dele. Da importância, e não da minha importância, porque eu sou pequeno, sou um grão de areia, como eu falo, mas da importância do audiovisual para nossa religião. O Saravá é um espaço, graças a Deus tem me levado a lugares ótimos e conhecido muita gente boa, porque aqui é um espaço democrático de trazer pessoas para conversar. Porque eu acho que a Umbanda falta um pouco disso. Nós, com certeza, muitos que estão nos vendo, que começaram na Umbanda ou que já estão há algum tempo, eles conhecem quem é o Silas Malafaia, eles conhecem quem é o Edir Macedo, eles conhecem o Valdomiro, e enfim, conhecem todos os pastores. Conhece o padre Marcelo, o Fábio de Mello, enfim. E não é uma crítica conhecê-los. Mas muitas das vezes conhece muito mais dirigentes das outras religiões do que da nossa. E tem muita gente bacana na nossa religião que a gente precisa conhecer, que a gente precisa conversar. Aqui aconteceu uma coisa que eu falei que foi a maior inversão de valores que eu já vi na minha vida. Quando o pai Elcio veio aqui, teve gente que procurou o pai Elcio para falar assim, nossa, conheci o senhor através do Saravá. E é um absurdo alguém conhecer a mim antes de conhecer o pai Elcio. Então eu acho importante esse espaço para que a gente bata um papo. Era justamente o que eu ia dizer, né? Existem pessoas que quando você fala do pai Elcio, a pessoa fala, quem é? Como assim? É verdade. Como assim você está me perguntando quem é pai Elcio de Oxalá? Você canta pontos de pai Elcio de Oxalá e você não sabe quem é. Não sei quem é. Pai Elcio é tradição na minha casa, na festa de Exu. Toda festa de Exu, o pai Elcio está presente. Eu falo, tá bom, então espera agosto que você vai conhecer o pai Elcio. Você vai ver quem é pai Elcio de Oxalá. Tá? E para nós que temos esses ícones dentro da nossa Umbanda, pessoas realmente imbuídas pela Umbanda, torna-se uma coisa assustadora ver que as pessoas não conhecem os decanos, os baluartes, aqueles que vieram antes deles dentro da Umbanda. Não conhecem porque não têm interesse ou não foram incentivados, ou seus dirigentes não conhecem. Também pode ser, né? Porque nós, como formadores de opinião, temos a obrigação de contar a história da Umbanda. E a história da Umbanda não é a sua fundação. Sua fundação foi o início. Quem lutou? Quem lutou pela Umbanda? Você fala de Pai Jaú, de Brazão de Freitas, de Benjamin Figueiredo, o pessoal fica... Quem é? Gente, foi quem lutou lá atrás. Para que hoje a gente pudesse estar do jeito que estamos. Pai Jaú mais ainda, né? Para nós aqui de São Paulo. Sim. E ainda é uma história extremamente conturbada, porque não se tem tanto registro do Pai Jaú. Né? A gente tem hoje o Sandro, né? O Sandro fala muito do Pai Jaú, que é neto dele, né? O Sandro Luiz. E é muito legal. E eu falo isso assim, num decorrer, eu tô na Umbanda há 19 anos, mas graças a Deus, a Umbanda me levou a lugares que eu nunca imaginei. E eu conheci muita gente, alguns até que já se foram, né? Como o próprio pai Rubens Saraceni, que eu conheci, tinha uma conversa com ele como vizinho, né? Não tanto como pai de santo.
pai Aguirre. E se tinha uma coisa que eu me lembro muito bem, do pai Rubens, do pai Aguirre, do pai Jamil, que está vivo, do pai Elcio, pai Ronaldo Linares, todos eles extremamente humildes. E isso é uma coisa que me marca muito, porque de vez em quando eu me deparo com os dirigentes que não são decanos e acham que são a última bolacha do pacote. Quando vão nos eventos só falta pega o tamborzinho pra tocar. Sem contar que a última bolacha é a que fica quebrada, né? Então. Então. E aí você vê esses decanos de uma humildade tremenda. Fala assim, eu acho que a gente precisa conversar mais com eles. A gente precisa ouvir mais esse pessoal. Precisa. A gente vê muito em mídia social o pessoal falar que a Umbanda perdendo tradição, a Umbanda tá perdendo seu espaço, com os novos sacerdotes, sacerdote feito online, né? De livro, disso, de aquilo. Realmente a gente acaba perdendo uma essência do que é a nossa Umbanda. A Umbanda é pé no chão, a Umbanda é humildade. Eu não é a necessidade de eu ter um terreiro paupérrimo para ser Umbanda. Eu posso ter um terreiro luxuoso, com cadeiras aveludadas, ar-condicionado, e continuar sendo uma Umbanda pé no chão. É a soberba do ser humano que estraga, que tira a essência do que é Umbanda. Eu procuro sempre trazer a essência de minha mãe Benedita Costa e Silva, mais conhecida como madrinha Dona Dita, que nós não tínhamos pai e mãe antigamente, né? Nós tínhamos padrinhos e madrinhas. Madrinha Dona Dita, que me ensinou esta humildade dentro da Umbanda, me ensinou mesmo sem mamãe conhecer a história da Umbanda de Zélio de Moraes, mamãe não conhecia nada disso, ela me ensinou a todo atenderemos e a nenhum viraremos as costas. E hoje, meu terreiro até que é grande, né? A gente procura ter o conforto para nós, para os nossos médios e assistidos, a gente procura dar um mínimo de conforto, sem perder a essência da humildade. O pessoal fala, nossa, pai Vladimir, como o senhor é grande, como o senhor é... Eu falo, não sou não. Não sou não. Poderoso é Deus. Eu me torno poderoso quando eu manifesto o poder de Deus. Quando esse poder acabou a sua manifestação, eu volto a ser o que eu sou. Eu sou um ser humano a caminho de algo. Mas não sou poderoso, não posso fazer nada, não tem aquele negócio do vamos lá no meu terreiro que eu te ajudo. Não. Vamos lá no meu terreiro. Que eu resolvo, né? Vamos lá no meu terreiro que os guias vão ver o que a gente pode fazer por você. Eu não, quem sou eu para... Se eu não consigo resolver nem a minha vida. Eu falo isso pro meu filho também. Mas eu continuo pagando boleto, gente. E se eu não pagar, vence, viu? Vence normal. Não tem jeito. Vocês viram que o homem fala bem pra caramba, né? Então, mas antes, a gente já começou, né? Mas o que o senhor trouxe pro nosso congá? Eu trouxe para o nosso congá, peraí que eu trouxe água. Água é vida, né? Então não tem jeito. A gente precisa dela, a gente cuide da nossa água. Não deixa não. Eu trouxe para o nosso congá aqui essa estrela, que é uma estrela ativadora do mental. Tá? É uma estrela mental esta daqui. Tá? Tá comigo já há uns bons anos. Tá? E eu trouxe para fazer parte agora deste altar divino. Que lindo. Eu já tenho até um lugar para botar ela. Vou pendurar ela aqui no nosso balangandã de Oxóssi, que o pai Silvio nos deu. Pronto. Olha, o senhor, bonita. Eu já percebi, conversando às vezes, o senhor gosta bastante de esoterismo. Eu gosto de estudar. Eu fui impulsionado pelo Caboclo Pena Azul, porque eu sempre fui muito questionador a ele. E ele falava, seu caboclo. É o meu caboclo. E ele falava para mim, vai estudar, filho. Mas papai, vai estudar, filho. Vai estudar. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a ir e fiz magias com o pai Rubens, sacerdócio com o pai Rubens. Fiz portais de libertação com o pai Ortiz Belo de Souza. Fiz catimbó da Jurema com o pai David. Fiz xamanismo e pagelança com o Odair, o facilitador Odair. Fiz barra de axis, fiz reiki até o nível máximo, nível master do reiki.
E mais alguns cursos por aí que a gente vai buscando informação e aí dentro disso vai trazendo para nossa Umbanda aquilo que é coerente, aquilo que cabe, que a gente consegue acoplar, né, sem perder a essência da Umbanda. Sou preparado guardião de ayahuasca no meio do mato, tá? Então, há 18 anos a gente faz ritual de ayahuasca também no terreiro, fora da Umbanda. E aí Não a é gente vai- junto com a Umbanda. Não, fora da Umbanda. É um ritual à parte, só dele, mais voltado à pagelança mesmo, da tradição indígena brasileira. Há 18 anos que a gente faz esse trabalho. Então, algumas coisas que vão se agregando e que você consegue ver que é coerente dentro da Umbanda. Não dá para misturar. Você misturou, deixa de ser Umbanda. Tá? Umbanda é Umbanda. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Tá? E aí nós trouxemos o estudo para a Umbanda. Que a Umbanda a gente sabe que tinha duas portas. Entrava pelo amor, entrava pela dor. E aí abriu-se a terceira porta, que é a porta do conhecimento. As pessoas vêm, conhecem a Umbanda. Eu quero mesmo fazer parte deste trabalho. Não vem tanto com aquela forma de pedinte, né? Não, eu preciso ir na Umbanda para resolver meus problemas. 90%, né, pai? Sim, sim. Mas hoje a gente já vê pessoas que não vão pra Umbanda só para resolver seus problemas, né? Vão para uma forma de Sim. agregar conhecimento, de se reformular. Eu quero saber o que é isso. O que é Umbanda? Quem são esses espíritos? Eu digo que a Umbanda nós não somos corintianos, mas também tem um bando de louco. Sim, sim. Para ser umbandista Não, tem que eu ser. só fale por você, porque eu sou corintiano. Não, eu não sou. Com muito orgulho, né? De vez em quando eu arrumo umas brigas, porque eu falo que eu sou corintiano, mas... Então, o pai de santo lá da casa é São Paulino, né? Ai, meu Deus do céu. E aí os filhos são corintianos, e aí? Não sou corintiano, mas na Umbanda tem um bando de louco também. Somos apaixonados, né, pela nossa religião. Justamente. Né? E eu falo, gente, você tem que ser louco, que você vai trabalhar com o espírito. Você não vê o espírito, você não sabe quem ele é, quem ele foi. Tá? O cara vai incorporar em você, vai falar com as pessoas. E você vai ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Então, a parte do conhecimento na Umbanda se tornou extremamente importante para elucidar o neófito que chega, para ele falar assim, o que eu vou fazer? Por que eu tô batendo palma? Por que eu tô cantando? Por que eu pus a mão no chão? Todo mundo pôs a mão no chão, eu pus também. Por que estão virando lá pra tronqueira? O que é tronqueira? E eu não tive isso na minha caminhada com mamãe, né? E quando eu abri o terreiro, eu falei, não, vamos ter que ensinar. O que eu souber, meus filhos têm que saber. E também era uma outra época, né, pai? Às vezes as pessoas... Tem gente que às vezes me procura, porque eu ministro um curso de teologia, que não é de Umbanda Sagrada, porque eu não comungo desse segmento, apesar de respeitar muito. Mas tem muita gente que fala assim, o meu pai de santo não me ensina. Eu falo, você tem que entender o seguinte. Não é todo mundo que tem facilidade para dar aula. Já começa por aí. E segundo, que não é obrigado... Você pode achar que ensinamento é livre apostila, e não é. O teu pai de santo te ensina de outras formas. Né? Igual, por exemplo, igual o senhor tá falando, minha mãe nem sabia quem era o Zélio Fernandino de Moraes. E tá tudo bem, isso não descredibiliza ela de ser menos umbandista ou mais umbandista por isso. Porque essas pessoas mais antigas, os terreiros mais antigos, elas estavam muito preocupadas com isso. E a verdade, vamos ser sinceros, tinha tanta gente com problema, tanta gente doente, que não dava pra parar pra dar um curso. Ou para correr atrás, saber de onde que é a Umbanda, de onde que veio a Umbanda. Casa de mamãe tinha 50 anos. Infelizmente, com a partida dela, a casa sustentou-se mais uns 4 anos, mas a quem assumiu não aguentou e a casa fechou. Uma casa de 50 anos, sem saber quem era Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas, sem saber quem era... Ronaldo Linares ou Pai Varela. Era o trabalho da casa de mamãe. Lotado de gente. Eu costumo dizer que se você levantasse o pé, você não punha de volta. Tanto médico que tinha lá dentro. E sem saber. E, como eu disse, ela não me deu um curso preparado, um curso preparatório. Ela me deu um curso de vida, ela me deu um curso na lida, no exemplo. Doente e lá no terreiro, incorporando seu caboclo do vento, incorporando seu Exu Caveira,
tá? Mostrando pra gente como é que era que se trabalhava. Esse foi o maior curso que eu fiz. Sim. Tá? É o que a gente chama de tarimba, né? Hoje em dia a gente quase. Tem gente que nem sabe o que é tarimba. E eu procuro dar o exemplo aos meus filhos. Eu procuro transmitir a eles muito mais do que o conhecimento da escrita, do que a gente tem das nossas apostilas. Eu procuro transmitir para eles muito mais a lida. Olha em mim. Eu falo para eles, você conhece o ditado, faço o que eu mando, não faço o que eu faço? Conheço, então eu vou mudar ele para você, tá? Faço o que eu mando, porque é o que eu faço. Tá? Aqui é assim. Tá? Se eu tô falando para você fazer, é porque é o que eu faço. Se eu não faço, eu não vou mandar ninguém fazer. É a vivência, né? Uhum. A vivência que nos ensina. Eu acho até complicado. Tem muita gente que fala, você não pode aprender em livro, é só o dia a dia. E eu sempre falo isso, eu acho que os dois é importante. Assim como o seu Pena Azul falou pro senhor. Não, vá procurar conhecimento. Com certeza o seu Pena Azul poderia um dia chegar e falar assim, não precisa procurar nada não, eu te ensino tudo. Que com certeza muitas das coisas que você foi aprender fora, ele já manipula e outras entidades já manipulam. Quantas e quantas vezes eu falo isso, porque assim, eu tenho uma entidade, que é o seu Pena Amarela, que é um pajé, e um dia ele chegou e falou, vou começar a fazer pagelança aqui, uma vez por mês. E ele não mandou eu procurar. Ele falou, você não vai procurar nada, confia em mim. E aí ele começou a fazer movimentos e rituais de pagelança que eu não entendia nada. Normal. Quando passou 2 assim. anos, ele falou pra mim, agora você vai procurar. Porque agora você vai conseguir entender que o que eu faço é verdade. Porque se você tivesse procurado antes, você ia achar que você estava interferindo. E não era isso que eu queria. Eu, como um bom filho de Xangô que sou, que tenho que vir para crer, então eu precisava que ele primeiro fizesse, para que depois eu consultasse alguém e visse que estava certo. Então, as entidades já sabem. Elas, muitas das vezes, e é legal falar isso para os médios mais novos, porque às vezes o cara fala assim, pô, tô no terreno, mas tá me dando uma vontade de ler Cabala egípcia. Vai ler. No final você vai descobrir que teu Exu trabalha com aquilo. Mas Mas você precisou ter aprendido aquilo para que aquilo abrisse e o teu Exu pudesse utilizar. Nós estamos numa era em que nós nos tornamos cabeças duras e não queremos aceitar as nossas entidades. O médium de antigamente era tapa na cara, né? Era. Pai, ponto, e acabou e fez. E hoje, com a mediunidade mais consciente, mais semiconsciente, o atrapalhar demais. E aí os médiuns travaram demais o trabalho das entidades. A gente vê às vezes aí os nossos irmãos nas redes sociais, onde estão os Exus de não sei o que, os Exus de não sei o que lá. Porque a gente vai no terreiro e tem tranca-ruas, caveira, tiriri, capa preta. Que são os top, os bambambam. Que é o nome daquela camiseta, né? É inacreditável. Né? Que são os bambambam da Umbanda, são os top da Umbanda. Eu trabalho com o seu tranca, vou fazer o quê? Né? O seu tranca é meu amigo. Tá? Mas o meu primeiro Exu era o senhor Monte Escuro. Exu do Monte Escuro. Ponto. Foi quem foi coroado, o senhor Exu do Monte Escuro. Depois de muito tempo, a gente foi descobrir que era João Caveira do Monte Escuro. Tá? Eu fui fazer barra de Axis, me deu vontade, eu vou fazer barra de Axis. Eu fui fazer barra de Axis e falei, seu tranca, pra que eu ia fazer esse curso? O senhor podia ter me falado que o que eu ia aprender era tudo que você já tinha me ensinado. Um curso de barra de Axis está tudo dentro do que seu tranca-ruas sempre fala dentro do terreiro, sempre nos orienta dentro do terreiro. Que entra dentro do que o pai falou, você vai estudar e aí você entende o que a tua entidade faz. A gente faz curso com o herveiro da Jurema, o bicho do mato, né? Meu amigo bicho do mato, gente boa. O Adriano Camargo. E eu sempre falo para os filhos, gente, você imagina se o teu guia, ele vira para a pessoa, você dentro de uma mediunidade consciente, o guia vira para a pessoa e fala assim, vai tomar um banho de pariparoba. Você vai falar, meu Deus, que é isso? Que erva é essa? Aí a pessoa espera você desincorporar, vem e fala assim, seu guia mandou tomar um banho de uma erva que diz que é pariparoba, que é isso? Aí você fala, não sei. Vamos procurar, vamos pesquisar junto. Tá? Dentro de um curso, não só com o Adriano, mas com tantos outros irmãos que têm o conhecimento das ervas, você vai entender para que aquela erva serve, aonde ela está ligada, com qual entidade. Você vai falar para ela, não, é um banho que vai te fazer isso. Tá?
Porque o nosso conhecimento entra em conjunto com o conhecimento da entidade para nos direcionar melhor. É como se abrisse essa trilha mesmo, né? Eu nunca fui muito conectado a ervas, né? Eu gosto bastante. E hoje eu ministro um curso. Aliás, domingo é o curso que eu vou ministrar. E eu aprendi a conhecer ervas porque o pajé pediu. Ele falou, vai lá conhecer. Você precisa conhecer quando eu vou passar. E é interessante. Porque assim, no curso eu dou 200 ervas, eu explico. Até hoje eu nunca vi o pajé passar uma das 200 ervas que eu conheço. É inacreditável. Ele sempre passa uma outra erva e aí você fala assim, não é possível. Que erva é essa? Aí você vai descobrir uma erva que dá na rua. Então, é importante a gente falar isso, como o conhecimento ele vai te mostrando o caminho para que você também fique mais seguro, para que a entidade também utilize daquilo. Né? O senhor falou de nome de entidade, isso é uma verdade. Hoje a gente ouve muito se falar sobre aquele hall que eu falo assim, nós devemos ter um hall aí de talvez umas 35 entidades que todo mundo sabe. E normalmente fica naquelas. É uns 5, 6 Exus, é uns 5, 6 caboclo, o preto velho também, é aquilo lá, e a gente vai vendo, o baiano é o Zé do Coco, e todo mundo trabalhando com aquelas linhas. E isso muitas das vezes tem a ver, eu falo isso muito para meus filhos, deixa a tua entidade se apresentar. Se ela te der o nome mais estranho que tiver, deixa ela se apresentar. Deixa ela vir em terra, riscar o ponto fundamental o nome dela. E aí é o que acontece, tem muita gente que fala assim, não se ouve mais falar o nome desses Exus. Todo mundo que pensa isso eu convido, no Templo de Umbanda Divina Luz, vai lá que você vai encontrar. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um tranca-ruas. Só que eu tenho Exu que muita gente fala, eu nunca mais ouvi falar. Asa Negra, Exu da Torre, Exu Coruja. São nomes de Exus da minha casa. Eu mesmo falo que quando eu descobri o nome do meu Exu, eu fiquei frustrado. Porque eu trabalho com o seu Exu Corcunda. Quando ele deu um nome, eu falei assim, ô pai. Tinha um nome mais legal, né? Eu tinha 14 anos, né, na época. Eu fiquei triste. Eu falei assim, pensei que eu trabalhava, que eu chamava ele de pinga-fogo. Que uma vez tinham falado que ele era um Exu do fogo. E aí eu fui na internet, que naquela época era meio mato, mas já tinha internet. Era de escada, né? Era internet de escada. E aí eu fui lá, e aí eu vi, Exu com nome de fogo tinha pinga-fogo, eu chamava ele assim. Então é importante a gente salientar isso, para que as pessoas entendam que não é uma conta sempre exata, né? Eu sou filho de Oxóssi, então meu caboclo tem que ser 7 flechas, isso aí você acaba descobrindo que tem 200 mil 7 flechas. E eu tenho evidência. E uma coisa que eu já vi várias vezes é o seguinte, o médio chegar, mesmo na minha casa, caboclo 7 flechas, e o caboclo do lado fala assim, não é 7 flechas, na verdade meu nome é Flecha Verde. Mas ele não vai entender, deixa 7 flechas. É o que a gente acaba vendo. Né? Mas é o que acontece nas nossas casas. O papai orienta seus médiuns. Olha, existem outros Exus, outros caboclos. Deixa acontecer. Na minha casa eu faço a mesma coisa. Pai, quem é meu guia? Não sei. Pai, não sei. E se o guia se mostrar para mim, eu vou nos meus pais pequenos e na minha esposa, que é a mãe da casa, e falo, caboclo de fulano se mostrou e falou que é fulano. Que é para depois vocês não falar que é isso e aquilo. Sim. Quando falar o nome, ele mostrou para mim, ele é fulano. E ponto. Ô pai, meu caboclo falou que ele é fulano para mim. Não é não. Quem é? Vai conectar. E o pior é quando você vê um caboclo 7 flechas, com aquele penacho todo verde, falando assim, eu sou o caboclo 7 flechas. Aí o médium chega e fala assim, pai, eu sonhei com o meu caboclo. Nossa, eu sonhei, eu vi certinho. Fala, filho, qual que é? Ele falou, 7 pedreiras. Ele tava com umas coisas marrom. Já aconteceu com o senhor? Não dá vontade de pegar o médium e falar, não. Outro dia um médium me procurou, ele falou pra mim, pai, eu tô em dúvida do meu Exu. Falei, ele falou, tô em dúvida se ele é da linha de Xangô ou da linha de Omulu. Falei, olha, você tem um problema muito sério aí. Porque se você confundir, falar assim, então, eu não sei se meu Exu é de Ogum ou de Xangô. Talvez até alguma coisa. Agora, Omulu e Xangô tá distante, tá né? muito distante, né? Alguma coisa você fala assim, eu tô em dúvida entre preto e branco, né? Então na casa de Papai Penalzu, nós já tivemos o seu morcego, o seu Pantera Negra, o seu Tiriri, mais como Lorde da Morte, como Tiriri, e o seu Asa Negra, também já tivemos, seu Asa Negra.
E uma das histórias de médium, como vai descobrir, dessa filha do morcego, ela veio, pai, meu Exu é Tranca-Ruas. Falei, não é, ele já se mostrou pra mim, filha. Falei, vai conectar. Aí voltou. Pai, é o Capa Preta. Falei, Tá chegando, né? Falei, não é, Tá no filha. caminho. Não é, filha. Filha, vai conectar, filha. Conecta direitinho. Mas o senhor sabe quem é? Por que o senhor não me fala? Falou, porque eu não quero estragar o prazer de você descobrir a sua entidade. Aí voltou e falou, pai, eu sei quem é ele. Eu falei, quem é, filha? É o seu morcego. Eu falei, por quê, filha? Ela falou, porque eu sonhei com ele, ele me levou numa gruta, quando na porta da gruta saiu tanto morcego em cima de mim, tanto morcego em cima de mim, e depois saiu ele rindo. Eu falei, então, filha, olha que gostoso você conectar e descobrir o nome da sua entidade. A outra filha que achava que era o Tranca-Ruas e era o Gargalhada, saiu da casa porque não aceitou o Gargalhada. Eu vou trabalhar com o Gargalhada. É o Exu, mas aí que tá, hoje em dia o pessoal pensa no Exu palhaço, Gargalhada. Seu quebra-galho. O seu quebra-galho é aquele que vai quebrar todos os galinhos para mim, sabe? E, Exu do pó, Exu cipó, Exu mulu. O filho trabalhava na casa com o Exu negão. A mãe Priscila trabalhou, a mãe de Saudade trabalhava com o Exu peludo. Era o nome. Então, por isso que eu falo, são entidades que. Não é que as pessoas falam, mas essas entidades estão acabando. Não está acabando, não. É os médicos que estão esquecendo de se conectar. Exu teimoso. Quem é que quer trabalhar com ele? Exu, você é teimoso, hein, Exu? Isso do morcego me lembrou uma filha de santo, que ela sempre vê o Saravá. Que ela me mandava assim pra mim, ela falava assim, pai, eu tô com um problema sério pra descobrir o nome da minha herê. Porque eu falei, ai pai, não sei, toda vez que eu fecho o olho, eu vejo um monte de joaninha em cima dela subindo, e subindo em cima de mim, e no meu cabelo, e eu só consigo ver um monte de joaninha me engolindo. Eu falava pra ela, e eu não sei o nome dela, pai. Eu só sei, aí eu vejo uma cachoeira, tá bom. Mentaliza mais um pouco, aí ela vinha, passava 2 dias, ela, pai, o senhor não sabe, eu acendi minha vela, pousou uma joaninha na vela. Meu Deus. E eu não consigo saber o nome dela. Até que passou um tempo e falei assim, não é possível, você deve ter algum problema. Você não sabe o nome da sereia? Não, pai, não sei. Eu falei assim, olha, eu vou te falar que eu tô com pena de você. Você não tá sonhando com Joaninha? Tô. Joaninha é um nome de herê. Ai, pai, será que é isso? E hoje ela, Joaninha da cachoeira. Caramba! E ela via. Então, as entidades, às vezes, né? É legal falar isso pro pessoal. Elas acabam nos apresentando de uma forma, às vezes, até quantas e quantas vezes eu passando num lugar, numa viagem, você acabava tendo um insight. Uhum. Eu fui fazer uma romaria e aí foi muito doido. Eu tava fazendo a romaria com a mãe Priscila, indo pra Aparecida. E no caminho, a gente foi pelo interior, né? E assim, no caminho, você anda assim, quilômetros que você só tem pasto e boi. E aí tava eu e mais um médium da casa acompanhando ela de apoio, né? Ela caminhando, nós de carro. Aí nós paramos assim num barzinho, aqueles barzinhos bem de interior. A mulher vendia palheiro que ela fazia. Olha. E eu não sou de fumar, né? Principalmente cigarro eu não gosto, eu gosto de fumar cachimbo, charuto, principalmente charuto, gosto. E aí eu tinha os palheiros lá, falei, que isso, irmão, eu vou comprar um palheiro. Aí comprei lá um palheiro que a mulher faz, ela que colhe lá o negócio. Aí sentei embaixo de uma árvore, com o chapéu, tava com o chapéu acompanhando, fumando um palheiro. Aí o médium do meu lado fumando um palheiro falou assim, pai, tô com um problema. Eu falei, o quê? Ele falou, quarta-feira tem que fazer a obrigação de boiadeiro e não me vem nada na mente. E a gente sentado no interior, do lado de um monte de boi, embaixo da árvore, fumando um palheiro. Aí eu falei assim, ué, tenta se conectar, né? Fecha o seu olho, né? Aí ele fez assim, é verdade. Aí ele puxou o palheiro e ele fez assim, girimum, o que é? Eu falei assim, não, tipo de abóbora. Girimum e cana, eu vou levar. Eu falei, nossa, que intuição rápida sua, né? Eu falei, também, olha onde você tá. No interior, com um monte de boi do lado. Só faltava o boi, dar uma lambida e falar, é isso que eu quero. Eu então, acho que é falta importante. muita conexão. É isso. O pessoal não consegue se conectar. Nossa vida é realmente muito corrida, a gente é acelerado e falta muito em nós essa conexão. Eu falo que a gente precisa se espiritualizar. E o que é se espiritualizar? É se encontrar consigo mesmo. É realmente permitir que nós estejamos cheios da divindade. A nossa divindade é Deus. Seja cheio de Deus. Qual é a sua divindade? Brahma, Shiva, Vishnu. Esteja cheio, esteja repleto. Quando a gente conseguir
essa conexão de espiritualização vai ser tão diferente. Vamos olhar para as pessoas realmente como semelhantes e diferentes. E aí conseguiremos ouvir o que as entidades nos dizem. Que as entidades nos falam todos os dias. Vou até usar um termo de 24 horas por dia, que não é, que eu acho que eles têm mais o que fazer. Né? O pessoal fala, ô, você está pensando que é o quê? Segurança? Vai ficar 24 horas por dia aí colado em você, tem mais o que fazer. Tá? Mas que eles nos falam 24 horas por dia, nos falam. E a gente está tão acelerado, a gente não ouve e depois cobra. É. Pô, e aí, vocês não me ajudam? Eu acho que vai muito de vivenciar, né? Eu falo muito isso pros meus filhos. Pô, igual eu, falei isso pra ele. Eu falei que também, né? Aí a hora que ele falou do Jirimu, eu olhei pro lado e falei assim, também, né? Se a gente não conseguir uma conexão aqui, nós vamos conseguir aonde? Né? Solzão na cabeça. Debaixo da árvore. Embaixo da árvore, fumando um palheiro, no meio do campo. Né? No meio de um campo de boi. Aí eu falei pra ele, mas isso tem muito a ver. Busca a tua conexão. Eu falo isso muito pros meus filhos. Pô, bota umas músicas. Ah, eu vou botar ponto? Não é só ponto. Busca a realidade, eu falo isso pra eles. Eu falo, pra mim, pra eu me conectar com o boiadeiro, eu não boto ponto, não. Eu vou lá e boto aquelas músicas sertanejas bem raiz bem mesmo. Raiz, aquilo me conecta. Então é buscar. Eu falo até pra eles, come uma comida. Faz um feijão tropeiro na tua casa. Isso faz parte, não é... Ah, pai Léo, mas é um teatro. Não é um teatro, é uma conexão. Tem gente que se conecta comendo uma comida. Tem gente... Ah, pai Léo, mas você vai se conectar comendo a comida? Vai no candomblé. Qual festa de candomblé não tem comida? Todos. A comida é uma conexão. Então é uma comida, é um som, é um momento. Isso vai te auxiliando. E a gente tem que entender, acho que o senhor falou muito bem, antigamente, para nós era mais fácil uma conexão. Quando eu tinha 14 anos, a minha única preocupação era tirar nota boa na escola. Eu me conectava com a entidade em um segundo. Hoje, eu tenho um monte de problema na minha vida. Eu trabalho, tenho família, tem tudo isso, a conexão é mais difícil. A gente vai parar para conectar quando vai pro terreiro, né? É aí que é o problema. Isso acontece com meus filhos, eu brigo com eles. Falo assim, vocês têm que entender que não pode só conectar quando vai pro terreiro. Ah, eu vou pro terreiro, chego lá, é 8 horas, chego lá 15 para as 8, aí eu boto minha roupa de terreiro, acendo uma vela, fecho o olho e que é uma conexão. Não, meu irmão. Não é assim. Não espera nem esfriar o corpo, né? Não é assim. Pai, mas voltando um pouquinho, que o assunto, esse podcast vai ter 4 horas. Que eu já percebi. A gente faz em 4 partes. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Eu queria saber o seguinte, lá atrás, quando que o senhor começa na Umbanda? Quando começa o seu despertar? O senhor vem de uma família umbandista? Eita, vem Como é que não. funciona? Eu vim numa família de louco. Eu falo, pensei que era uma família católica. Não, família de louco. Não, é assim, era uma família católica, porém uma tia que incorporava em casa, uma outra tia que incorporava em casa, então a ligação Mas com incorporava o quê? A minha tia, uma tia incorporava a cigana dela, a dona Halashimida. Caramba. Pombagira cigana Halashimida. E o seu Tata Caveira. Eu tive algumas oportunidades, criança, de ver. A irmã do meu pai trabalhava com o seu Zé Pilintra, ao quem eu devo muito aí de uma dor que eu tinha na lateral que foi limpa. Papai foi curado pelo seu Zé Pilintra, de minha tia. Então, a ligação com Mas sua tia já era da Umbanda ou não? Não, eu trabalhava em casa. Fenômeno que aconteceu. Trabalhava em casa. Caramba. E a prima de mamãe, que trabalhava com uma preta velha em casa, aí a gente ia muito lá, depois ela passou a trabalhar com o seu João Baiano, que muito nos ajudou, trabalhando em casa. Então tinha ligação com a espiritualidade. Mas eu era católico, eu era da comunidade de jovens e trabalhava. E aí casei, perdi um filho, me apresentaram o espiritismo. Eu fui no espiritismo, você tem que fazer... Foi porque perdeu o seu filho. Foi isso que te levou. Foi porque perdi o filho. Tá? Morreu com 1 mês e 5 dias. Aí eu, 18 anos, a mulher 17, muito down, e alguém falou do centro, e ela foi, aí ela quis me levar, vamos lá. Você tem que fazer escola de médiuns. Tá, vamos fazer escola de médiuns. E aí entrei por Kardec, fiquei por 12 anos,
no Kardec. Bastante tempo. Trabalhador, assumi a área dos jovens, fiz 3 concursos de poesia, inclusive vou trazer para a Umbanda o primeiro CPU, concurso de poesia umbandista. Que legal. Fiz 3 concursos de poesia, Jornal da Casa, um grupo teatral com os jovens, dava palestra, eu trabalhava. E mamãe, Benedita, era dirigente de Câmara de Passe no Kardec. E um belo dia eu falei, vamos visitar o terreiro de Dona Dita? Vamos. Como um bom espírita, fui de branco. Fiquei lá tomando uns cutucão, né? Na outra sexta eu falei, gostei, vamos de novo? Vamos. Eu falei, só que hoje eu não vou de branco. Catei a roupa, coloquei e fomos. Quando chegou na porta do terreiro, eu olhei e fiz, ei, como é que eu tô de branco? Ela falou, sei lá, você falou não vou de branco e pôs o branco. Eu falei, não, eu não pus o branco. Eu pus qualquer outra cor, mas não era branco. E nesse dia, madrinha veio e falou, você veio para entrar? Eu falei, não. Ela falou, mas o caboclo não mandou você entrar? Eu falei, não. Ela falou, mas ele foi lá falar para mim que ele tá te cutucando e você não quer obedecer? Entra, catou pela mão, entrei pro terreiro. Rápido assim. É assim, entrei pro terreiro. Aí entrei lá sem saber onde pôr a mão, não sabia bater palma, não sabia cantar ponto. Tá? Vou me esconder atrás de alguém, como qualquer médium iniciante. Vou me esconder atrás de alguém, ninguém me vê aqui escondidinho. E aí fui querendo aprender. Tanto é que mamãe não tinha cargos dentro da casa, né? De pai pequeno, mãe pequeno. Mas quem chegava na casa olhava e falava, aquele cara ali é o pai pequeno. Porque eu era linha de frente. E ela falava assim, hoje eu quero todo mundo de joelho. Todo mundo ia ficar de joelho, porque eu ia fazer todo mundo ficar de joelho. Hoje eu quero todo mundo virado para a parede. E todo mundo ia... Ó, a madrinha mandou. Você vai contra? Vira para a parede agora. Você, vira para a parede. A madrinha mandou. Então eu era amado e odiado dentro do terreiro. Eu era chamado de menina dos olhos da Dona Dita. Sei como é que é. Passei por isso também. É. Um dia eu cheguei no terreiro do meu pai de santo, todo mundo de cara virado para mim, menos ele. Aí eu, nervoso, tava gira de Exu, incorporei seu corcunda falou pra mim, isso mostra que você tá no caminho certo. Falei, como assim, seu corcunda? Ele falou, o dia que você chegar no terreiro e todo mundo te virar a cara, menos a espiritualidade, é que você tá no caminho certo. Falei, isso mostra que você tá olhando só pra espiritualidade. Olha que ensinamento. Eu falei, tá bom. O dia que você chegar aqui, todos os teus irmãos felizes e o teu pai não, alguma coisa tá errada. É. Muito, Tem que ser ao contrário. É. Tem que ser ao contrário. Que ensinamento. Teu pai confia em você. Teus irmãos, todos estão de cara feia? O problema é deles. Eu era chamado de menina dos olhos da Dona Dita. Ela não começou uma festa enquanto eu não chegava. Aí eu cheguei e gritaram lá dentro, o dono da casa chegou. E mal sabiam eles que eu ia ter que sair da casa, né? Porque em um determinado período, dentro do Kardec, houve inúmeros dissabores. Eu apareci muito mais do que a presidente da casa. E ela se incomodou, porque todo mundo me conhecia. E começou a me cortar. Eu falei, a partir de hoje eu me torno apenas um umbandista. Eu era espírita umbandista. Você não conhece a religião, eu sou espírita umbandista. Trabalhava nos dois. Falei, a partir de hoje eu me torno umbandista. Vou seguir apenas a Umbanda. Foi aí que seu tranca-ruas veio e falou para minha esposa, quero minha casa, o tempo dele está findando. Que ele tinha que aprender, ele aprendeu. E ainda assim a gente enrola, né? Sim. Quanto tempo o senhor demorou? Ele falou isso, depois ele demorou mais 2 anos para falar isso. Acho que uns 4 anos, mais ou menos. Caramba! Depois que ele falou. Sei que a senhora falou uns 2 meses. Uns 4 anos. 4 anos enrolando, falando, não. Você sabe que tem muita gente que fala isso pra mim. Pai, eu tô sentindo aqui, minha entidade tá pedindo pra eu abrir casa. Quando eu sei que é o momento que eu tenho que abrir casa, eu falo assim, o momento é quando você não quer. Justo. Até hoje, todo mundo que abriu casa e que tem uma casa que perpetuou, não queria abrir casa. Se você em algum momento falar assim, realmente, tá na hora de abrir uma casa, não abra, é o teu ego falando. Não é? Eu falei, não, que abrir casa, tranca-ruas. Para, não, que abrir casa, nada. Aí eu tive uma discussão muito besta com mamãe. Cheguei em casa e falei para ela, vamos abrir casa. Chamei 28 médiums, que eram da casa, mas não podiam mais ir, porque era de sexta e eles estudavam. Aí eu falei, nós vamos abrir uma casa de sábado. Aí todo mundo consegue ir. Às 3 da tarde, que assim dá tempo de fazer o almoço e ainda dá tempo de ir pra balada. Ninguém vai faltar porque vai pra balada. Das 3 às 6. Ficamos 1 ano em reunião, conversando e fazendo alguns trabalhos nas matas. Aí conseguimos o local. No dia 26 de janeiro de 2002, nós demos o primeiro toque inaugural
na casa de pai Imagino eu de caboclo. de caboclo. 26 de janeiro. E assim, a casa de mamãe Benedita era só caboclo. Outra entidade não dava consulta. Era só caboclo. Então a gente trabalhava, tinha as linhas da semana, né? Caboclo, Ogum, Oxum e Baiano. Então os caboclos vinham para trabalhar da consulta. Durante os trabalhos, cantava-se para Ogum, alguns médiums viravam no Ogum, viravam para Inhansã, alguns médiums viravam para Inhansã, e no final vinham os baianos para fechar o trabalho. Tá? O boiadeiro, o preto E aquele velho. tipo de trabalho que acabava 2 horas da manhã. Nada, 10h30, mais Sério? tardar às 11 horas, a mamãe encerrava, tá todo mundo embora. Ah, o meu demora. O meu demora. Ah, e era só caboclo. Então, quando eu abri a casa, eu abri no mesmo estilo de mamãe. Caboclo dá consulta, caboclo trabalha. Eu vim mudar em 2012, quando eu tive uma reformulação no terreiro toda, que saiu muita gente do Com quantos terreiro. anos de terreiro? Isso foi em que ano? Que o senhor abriu? Eu abri em 2002. Eu tinha 10 anos de terreiro. mais ou menos por aí, uns 10 anos de terreiro. Interessante. Minha casa faz 2000, minha casa é de 2010. Vai fazer 12 anos agora em dezembro. Nossa casa é de Iemanjá. E em 10 anos, no meio da pandemia, o Caboclo Itaguruçu, que é o chefe da nossa casa, simplesmente chegou e falou assim: nós vamos mudar tudo. Eu falei: o senhor tá doido? Nós estamos 10 anos de casa. Ele falou: e daí? 10 anos era para maturar o que nós vamos fazer agora. E a gente mudou uma série de coisas. 2002 para 2012. 2012 ele falou: vamos reformular tudo. Todas as entidades vão dar consulta. Vai ser uma por semana. Todo mundo vai mostrar a sua força, o seu poder, o seu conhecimento. E aí, desde 2012, cada sexta, as 2 giras fixas na minha casa. Primeira sexta do mês é Exu, segunda sexta é Caboclo. Esta é fixa. E as demais a gente vai pondo: Baiano, Preto Velho, Criança, Herê, Pombogira, Mirim, Exu Mirim, Baiano, Cigano. A gente vai intercalando e vai colocando todo mundo durante o ano. Todas as linhas que a gente trabalha vão dar consultas. O fixo é Exu na primeira. Exu na primeira sexta, Caboclo na segunda. Caboclo na segunda. Sua casa é de Oxóssi. É de Oxóssi. Uma casa ligada ao conhecimento, não tem jeito. Tempo de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Azul, né? Tá? Mas assim, se é de Oxóssi, a sua casa é de Oxalá? É porque eu não sabia quem era meu santo, não via essas coisas. O senhor não sabia? Não ia, a gente não via essas coisas. Sim. Aí eu joguei búzio num babá de candomblé e não conseguiu ver também. Disse que Oxóssi e Ogum estavam brigando e jogou na esteira, e na esteira quem pegou foi Oxaguian. Então eu sou filho de Oxalá. Ah, legal, vambora. Quando eu abri a casa, eu era filho de Oxalá. Depois que Oxóssi veio mostrar sua força, eu podia falar assim: você é meu filho. Ô, bobão. Bobão, você é meu filho. E aí depois descobre o Ancestor, que é Ogum. Aí tá os dois ali. Sim. E o Oxóssi veio, mostrou realmente que era. Eu falo isso pra todo mundo. Eu pai. falei: ninguém sabe melhor teu orixá do que você e tuas entidades. Tem filho que chama assim: ai, pai, tô em dúvida pra saber meu orixá. Você já incorpora já? Seu caboclo já deu um nome já? Pergunta pra ele. Né? Mas como? É lógico, o teu caboclo é a melhor entidade pra falar de quem ser filho. Eu falo isso pros meus filhos. A minha casa é uma casa de Iemanjá, mas a minha casa chama-se Templo de Umbanda Divina Luz. De Oxalá. Uhum. Porque, e eu perguntei uma vez: mas se é casa de Iemanjá, por que o nome é de Oxalá? E a resposta foi: toda casa de Umbanda é de Oxalá. Toda casa de Umbanda é de Oxalá. Toda casa de Oxalá, não tem. Oxalá não é tem o pai isso. da Umbanda. Oxalá é o regente planetário do planeta Terra. Né? O planeta Terra é um planeta de fé. Ele é um planeta religioso. Aí tá ligado à fé. Oxalá. Hoje, o templo de Umbanda Pai Oxalá, Pai Oxalá, Caboclo Pena Azul. Caboclo Pena Azul, é do segmento de Umbanda Sagrada. Ou não? É assim, o pessoal fala assim: o senhor segue Umbanda Sagrada? Sigo. Que mais? Eu sigo Umbanda Sagrada, eu sigo Ronaldo Linares, eu sigo um pouco de Rivas Neto, de WW Mata e Silva, sigo Dona Dita, eu sigo Pai Vladimir, eu sigo Tranca-Rua das Almas. O doutrinador da casa não é seu Pena Azul. Seu Pena Azul é paz. Seu Pena Azul é amor. Seu Pena Azul é seu Pena Azul. É aquele que você fala pra ele: pai, dá bronca no filho. Ele fala: eia, filho, Xunxê não pode fazer isso. Pai, dá bronca, eu tô dando, filho.
Filho, vem cá, não pode, filho. Então, o doutrinador da casa é seu tranca-ruas. Seu tranca que traz as informações, os direcionamentos. Tá? Ele fala assim, o chefe da casa é apenas um, mas o dono sou eu. Foi eu que pedi. Né? Então, assim, o pessoal fala assim, o senhor segue Umbanda Sagrada? Eu falo, sigo. Sigo porque eu tenho muita coisa de Pai Rubens que é coerente dentro do meu vivenciar de Umbanda. Tá? Mas eu sigo tantos outros irmãos que nos deixaram um legado, né, lá de trás. Eu procuro, eu falo, hoje eu gosto muito de ler, de estar atrás desta leitura, tá? De livros como o livro do Brazão de Freitas, de outros autores lá da antiguidade, que não é tão longe assim. Sim. Uma antiguidade que não é tão longe assim, é de ontem. Tá? E que nos deixou um legado de Umbanda. Como é que eles trabalhavam a Umbanda lá de trás? Tá? O que se agregou na Umbanda hoje? Nós temos uma New Umbanda, nós temos uma Umbanda moderna, não tem jeito. Sim. Hoje nós estamos na era digital. Não, eu falo isso, tem muita gente que critica a Umbanda Sagrada, mas a Umbanda Sagrada é uma Umbanda extremamente organizada. Eu acho que é a Umbanda hoje. Uhum. Até mesmo, e não é de nenhuma forma pejorativa. Eu falo isso pra todo mundo. Vai na internet, bota a hashtag Umbanda pra ver o que acontece. Quando você botar a hashtag Umbanda, vai aparecer a hashtag Umbanda Sagrada. Umbanda Sagrada é uma hashtag mais forte que Umbanda. Uhum. Tem mais visualização. Então, e isso mostra o quê? Que é uma estrutura, sim, de dirigentes mais novos, sim, mas que tem um grande valor. Eu fico muito bravo, pai, e esse é um canal que eu brigo muito com isso, porque eu já fui desses. Eu já fui uma pessoa que criticava Umbanda Sagrada sem conhecer. Por mais que não seja um segmento que eu sigo, uma vez, outro dia que falaram pra mim, como sabem que eu não sou de Umbanda Sagrada, quiseram me dar um cutucão. O senhor acredita então em Egunitá? Em Oiatempo? Eu falei assim, acredito. Mas o senhor acha que existe espaço para Oroiná na Umbanda? Lógico. Para mim existe espaço para o Ganesha na Umbanda. Não é? Existe espaço para o Gautama Siddhartha. Por que não pode existir Oroiná? Se Oroiná, para os Umbanda, de Umbanda Sagrada, ele representa uma personificação que talvez eu dê outro nome, mas quem disse que o meu nome tá certo e Oroiná não tá... Eu acho que a gente se preocupa com umas coisas, pai, que é uma bobagem tão grande, é uma intolerância intra-religiosa, como se as pessoas falassem, não, mas pra mim esses orixás não existem. Mas o que nós vamos levar como base? Vamos levar, não, mas em África, aí a gente vai entrar num problema sério. Porque se a gente falar de África, a gente vai descobrir que todos os orixás brasileiros não tem nada a ver com o orixá africano. Porque o Baloé nem o palha usa na África. O Baloé na África usa vermelho e uma vassoura como símbolo. Houve um abrasileiramento das forças, das divindades, para melhor compreensão da sua raça. Nós temos vídeos aí no YouTube do Xangô na África. Totalmente diferente. Onde o menino começa a sentir a energia, né? O nosso passar mal da Umbanda, né? Sim. E ele é levado para dentro da casinha. E quando ele sai só com um pano amarrado, 2 machados, de olhos abertos, sorrindo e conversando com o seu povo. E abraçando o seu povo e conversando com o seu povo. E aí você ouve aqui, orixá não fala. Orixá não fala, não abre os olhos. Orixá tem que bater cabeça para pai de santo, para mãe de santo. Dentro da Umbanda Sagrada, Pai Rubens sempre dizia, eu não estou criando nada pelo amor de Deus. Mas ele falava muito Umbanda Sagrada, porque a Umbanda é sagrada. Para mim, para o pai, para muitos umbandistas, a Umbanda é sagrada. Assim como a gente fala nossa Umbanda divina. De repente o pai começa a falar muito Umbanda divina e cria o segmento da Umbanda divina. Agora é Umbanda divina. Tá? Quando alguém me pergunta, eu falo isso. Falo, a minha Umbanda é divina. Mas é a minha, que eu criei. Porque como é divina a luz, é Umbanda divina. Como ele falou muito Umbanda Sagrada, ficou esse estigma de Umbanda Sagrada. Tá? E aí, em todo segmento, tem o inteligente e tem o ignorante, que coloca certas coisas
e não tem uma explicação para aquilo. Como surgiu aí o Oxumaré do cemitério, né? Tá? O que é o Oxumaré do cemitério? Dentro do segmento que Rubens nos passava com o mestre Seymour e todos os mestres, tá? Cada segmento, cada orixá, ele trabalha em conjunto com os outros orixás. Então existe uma energia Oxumaré, que é uma energia renovadora, que atua nos campos de Obaluaê. Que isso, aliás, se a gente pegar os itãs africanos, tem fundamento. Tem porque fundamento. Obaluaê é irmão de Oxumaré. Obaluaê destrói e Oxumaré reconstrói. E para Oxumaré reconstruir, aonde que ele vai pegar a destruição? Das mãos de Omulu. Da mão de Omulu. E aí não há a explicação. E não há explicação, vira chacota. Tá? Sim. E vira chacota. Eu não preciso falar, eu trabalho com o Oxumaré do cemitério, gente. Eu trabalho com o Oxumaré e ponto, acabou e ponto final. Tá? Ele tem um segmento assim. Eu trabalho com o seu tranca-ruas. Qual? Das almas. Então, todo mundo já sabe que Tranca-Rua das Almas tem o segmento que ele trabalha. Agora, se amanhã, por exemplo, eu trabalho com Tranca-Ruas do Sol. Assim, não. Do Sol eu nunca ouvi falar. Então, eu não trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas. Ele é seu Tranca-Ruas do Oriente. E aí? Não existe. Ele fala, eu não quero criar uma linha. Então, eu sou Tranca-Rua das Almas. Meu pai, o Baluaê, me acolheu e me permitiu trabalhar nesta linha. Mas, na verdade, ele é Tranca-Ruas do Oriente. E aí? Não existe. Ele, segundo ele, só tem ele de Tranca-Rua do Oriente. Eu falo isso, eu sempre tive evidência. O meu pai de santo trabalhava com o seu Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas, trabalha. Mas o Exu mesmo, que sempre veio no começo da mediunidade dele, que de vez em quando vinha, ainda que eu acompanhava, era um Exu chamado Sete Cruz das Almas. Uma capa toda roxa, bem de Obaluaê. Belo dia, seu Sete Cruz das Almas, eu tô na gira e eu o vi. Ele esticou, quando a capa veio, eu consegui ver que a mão dele era toda de esqueleto. Falei, ele é um esqueleto. Interessante, ele não deixava ver através da capa. Passou uns anos, acabei vendo ele num desdobramento, ele com uma armadura samurai toda preta. Falei, rapaz, esse Exu é um samurai. Falei, não é possível. Eu nunca vi Exu samurai. Falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Passou um certo tempo, fui na casa de Exu e eu já trabalhava no meu pai de santo há alguns anos. Eu nunca tinha feito associação. Quando eu fui ver o ponto dele, tinha uma espada enfincada. Era uma katana. E eu nunca tinha visto que era uma katana. Olha. E eu olhei e falei assim, caramba, essa espada sempre foi uma katana? Ele falou, desde que eu comecei na Umbanda. Essa espada foi consagrada pra ele e era novo ainda. Falei, caramba, eu nunca tinha feito essa associação. Então eu acho que isso a gente vai falar que a gente estava falando. São as pessoas que querem ser donas da espiritualidade. Eu tive um filho lá na casa em que eu vi, né? Eu não sou um médium vidente. De vez em quando a gente tem uns estalos. E eu vi o Exu dele trabalhando, saindo das costas, 2 katanas e aquele coquezinho. E eu fiz assim, seu Marabô. Seu Marabô é um japonês. Aí acabou a gira, tá? Eu fui no filho e fiz assim, filho, seu Exu é japonês. Ele, o senhor viu, pelo amor de Deus, porque eu tô morrendo, porque eu falei, eu vi, ele é um japonês. Ele falou, como assim? Um japonês, tá trabalhando na Umbanda. Eu fiz, e qual é o problema? E aí Miguel Fonseca, não sei se você já ouviu falar de Miguel Fonseca, ele é um médium que ele faz pintura mediúnica. Tá, sei quem que é. Miguel Fonseca e Vera Chagas. Ele pinta a entidade que se apresenta e ele faz uma pintura maravilhosa. E aí esse filho foi pintar. Quem saiu? Seu Marabô, japonês, com aquele coque de samurai, as 2 katana aqui, aquela roupa de samurai. Eu falei, olha aí. E aí? O Marabô é o japonês. E a gente cria na nossa mente um arquétipo padrão e tudo que foge do padrão não é aceitável. Mas na minha casa, tem um dos primeiros médicos da minha casa trabalhava com o seu Marabô. Trabalha ainda. Que ele hoje não vai mais. E aí ele começou a trabalhar na minha casa e foi muito doido. Porque eu, como sempre tive evidência, eu acabei tendo experiências na minha vida que são inexplicáveis. Uma delas, eu tinha uma loja de Umbanda e quase todo dia ficava na porta da minha loja um Exu Marabô.
E ele falava, meu nome é Marabô. E ele ficava de capa, e o que me chamava muita atenção é que ele tinha um turbante preto com uma pedra verde. Olha. E ele era meio mouro, meio escuro a pele. Mas tudo bem, trabalhava lá. E eu nem pensava em ter terreiro, eu tinha só uma loja de umbanda, né? Passou alguns anos, montei o terreiro. Quem é que foi no terreiro aparecer? Esse Marabô. Falei, esse Marabô acho que gosta de mim, né? Ainda pensei comigo, falei, se bobear um dia eu vou trabalhar com ele. Entrou meu primeiro filho da casa, filho de Oxóssi. A primeira coisa que acontece, o Marabô fala pra mim, meu filho. Falei, caramba, eu já conheço o senhor há anos sem conhecer ele. Olha só. Enfim, seu Marabô começou a trabalhar e tal, e aí seu Marabô falou pra mim, falou, olha, você me vê assim porque eu sou turco. Eu sou do Império Otomano. Mas eu fui um pirata, eu fui um corsário. Então, bom, interessante. Um barco, aí me explicou e tal. E ele tinha roupa fluídica, até hoje ele tem, de um otomano. Tanto que ele gosta de tomar araque. E ele fala que por ele não fumaria charuto. Por ele gostaria de usar um narguile para trabalhar. Porque é da cultura dele. Enfim, tá bom. E aí, trabalhando tal. E o médium nem sabia o nome da entidade dele, não sabia nada. Eu, com todas as informações, mas não falava nada. Falei, o dia que ele falar para você, você tem que saber. Passou uns meses ele trabalhando no meu terreiro, nós fomos nos trocar no vestiário, né? E aí eu tô me trocando no vestiário, ele tirou a camisa. Quando ele tirou a camisa, ele tem uma tatuagem que as costas inteiras dele, da nuca dele até embaixo, é um barco. Com uma caveira e com umas pistolas pirata. Nossa. Eu falei pra ele, eu falei assim, ô Guten, essa tatuagem é nova? Ele falou, não, eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 18 anos. Eu falei assim, mas por que você fez a tatuagem? Ele falou, não sei, cara. Ele falou, sabe, desde pequeno, essa história de pirata, de tudo isso de mar, me chama uma atenção tremenda. Eu falei, é mesmo? É. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, não sei. Eu falei, conversa um dia com o seu Marabô, talvez você entenda. Aí o Marabô chegou pra ele e falou assim, tá bom, senta aí que eu vou te contar a minha história. Então, isso é muito interessante, que às vezes aquilo te leva. O seu Corcunda foi padre inquisidor na Espanha. Eu, antes de ir pra Umbanda, eu entrei no seminário para ser padre. Olha. Eu entrei, eu juntei a documentação, eu ia ser padre, aí eu tive um sonho em sair. Eu largo a igreja católica e viro um bandista. E até hoje o Corcunda fala, era eu que estava fazendo você ser padre. Olha que sacanagem o seu Corcunda. Eu queria mostrar para você. E essa fé na igreja católica. Então, isso às vezes vai te levando. Né? Com certeza é igual o senhor falou. Às vezes as entidades vão te levando para um lugar de conhecimento que aí quando você chega lá, você fala assim, pô, o seu Tranca-Rua já faz isso há tanto tempo. Pois é, seu Tranca-Rua também foi padre em Portugal. Isso a relação com a igreja, como é que foi? Então, eu quando eu era criança... Você foi, né, de igreja? Quando eu era criança, eu fui forçado a fazer primeira comunhão, né? Mamãe, né, tinha que Você sabe o que aconteceu na minha primeira comunhão? Desculpa cortar o senhor. Eu, na minha primeira comunhão, chamaram a minha mãe na escola, na igreja, porque a escola era junto com a igreja, que era uma escola de padre que eu estudava. Chamaram minha mãe e falaram assim, a gente queria pedir uma coisa pra você. Pode, dá pra você pedir pro Leonardo não vir mais na catequese? Não, mas como assim? Ela falou, porque ele é muito chato. Porque quando a gente começa a falar, ele pega a Bíblia e começa a contar as histórias que nem a gente conhece. Olha. E eu fazia isso. Mas eu já era o capeta. E eu nem sabia o que eu tava falando. Elas falam. E aí começava a falar assim, não, hoje a gente vai falar na catequese sobre a passagem de Jesus em Canaã. E hoje que eu lembro disso, dessas histórias, a catequista ficava brava, porque ela falava que eu nem lembro disso. Eu levantava e começava a contar coisas que não estavam nem na Bíblia direito. E depois chamavam o padre. Falava assim, o menino tá falando umas coisas aqui. E aí o padre falava assim, tá bom, tira ele da sala. Chama o Corcunda, vamos exorcizar vai esse saber o que tava acontecendo ali. Eu fiz catequese, no primeiro dia na catequese, a professora fez, você vai sentar do meu lado. Que eu já era o capeta, cara. Eu já sabia que eu era triste. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma já no grupo de jovens. Eu já fiz a crisma. Eu fiz encontro de jovens. Eu fiz um retiro espiritual dentro da igreja católica chamado Emaús. Muito bom, muito isso bom. Com 11 anos de idade, né? O Emaús só podia ir com 18 anos. Eles alteraram a minha idade na ficha, porque eu fazia 17 no dia do Emaús. Tá? Eles alteraram a ficha e guardaram a errada, mandaram a certa com 17. Eu fui aceito lá com 17 mesmo. Esse com 16, né? Porque faria 17 no dia lá do retiro. E
aí- aliás, um ótimo exemplo, né? A gente tá falando dos padres falsificando a ficha de uma criança, né? Não foi o padre, não. Então tá bom. Foram os coordenadores, Então tá foram os bom. coordenadores do grupo de jovens. Um belo exemplo, né? O padre, vamos, mente aí. Foram os coordenadores. O padre Antônio não permitia, não. Foram os coordenadores do grupo de jovens. E o seu Tranca-Rua, dentro dessa relação, ele foi padre em Portugal, mas devido a algumas coisinhas que ele fazia lá em Portugal, ele foi solicitado pelo rei que acompanhasse Cabral em sua expedição para poeira baixar. E Cabral aportou aonde? No dia 22 de abril de 1500. Aqui. Seu Tranca-Ruas, como padre, aportou junto, viveu 15 anos aqui no Brasil, até ser assassinado pelos seus companheiros. E aí tem toda essa história que todos vão conhecer, porque o livro dele já está na editora Namastê. Nosso querido Marcelo Aquaroli está em revisão com ele, para que seja editado a história do seu Tranca-Rua das Almas. Legal. Antes de Portugal, bem antes de Portugal, e depois aí todo o processo evolutivo do descortinar, como é que eles alcançam o grau de Exu, que eu sempre digo para as pessoas, Exu não é nome, Exu é grau. Sim. Tá? Você tem o Quiumba Os merris, né? Tem o Quiumba Tranca-Ruas e o Exu Tranca-Ruas. Exu Tranca-Ruas é grau. Tá? E a relação com a religiosidade sempre esteve ligada à minha vida. Tá? E hoje eu não consigo me ver fora da Umbanda. Onde que eu vou encontrar o que eu encontro na Umbanda? Onde que eu vou encontrar o abraço de Oxum, o canto de Iemanjá, o brado de Xangô? Onde que eu vou encontrar? Não. O dia que tiver uma outra doutrina religiosa que tenha tudo isso que a gente tem na Umbanda, quem sabe a gente pensa em trocar, em ir para ela. É, que nos dê liberdade, né? Há um mês atrás eu estava em Foz do Iguaçu, fui passar uma semana lá, fui dar uma descansada, e lá tem um templo budista. E aí eu fui no templo budista, acendi vela, botei incenso, rezei pros mestres. E aí, semana passada, eu tava fazendo romaria, e eu falei isso, né, com esse meu filho santo. Falei, você vê, é por isso que eu amo a Umbanda. A Umbanda me dá essa liberdade. Eu posso ir no templo budista e congraçar daquilo e comungar daquilo, como eu posso ir na igreja e comungar daquilo, como eu vou no terreiro, como eu vou num... E nessa viagem de Foz, eu também fui numa mesquita conhecer, ganhei um Alcorão de presente. Falei, então você vê como a gente consegue, a Umbanda nos dá essa liberdade, né? De comungar. E eu gosto muito do Wagner Borges, que ele fala muito sobre isso, a importância de sermos universais. Né? Porque tudo vai voltar para o centro, tudo vai voltar para Deus, então é essa beleza. O que as pessoas não entendem é uma coisa que seu João Baiano fala sempre, que é a consequência. A Umbanda, ela te dá liberdade para que você entenda que tudo que você vai fazer tem uma consequência. Tá? Você está pronto para a consequência? Se você estiver pronto, você pode tudo. Se não, você segura um pouquinho até você se preparar para que possa assumir a responsabilidade pelas consequências. Que lindo. Bom, o senhor falou de livro, então eu já vou aproveitar porque a editora Mariô é a nossa parceira e eu vou já te entregar um presente, que é o livro do nosso irmão PH Alves. O senhor deve conhecer o PH, que é a história encantada, a história do herê dele. Eu acho que é o herê dele, se eu não me engano, mas é a história de um herê. Então, muito o livro legal. Da Mariô. E, mais uma vez, né, o livro do Santo Tranca-Ruas vai sair. Quando sair, eu quero que o senhor venha aqui de novo para trazer esse livro. Com certeza. Eu escrevi a história do Pai João, que é o livro Senzala, que está à venda já, pela Mariô também. E é importante a gente falar sobre isso, né? Quanto mais livro, melhor, né, pai? Sim. Independente de qual seja o livro, mas livro de Umbanda, de editoras que dão valor a um umbandista, a gente precisa cada vez mais. Precisa. E a divulgação, obviamente que dentro da história de uma entidade há o romance, que é necessário ser romanceado, mas em toda a história existem chaves, mistérios que liberam o oculto. Que cada um consiga achar a sua chave, o seu oculto, abrir o seu próprio portal dentro daquilo que te encanta. Que essas forças universais, elas vêm para nos encantar.
e nos conduzir. E as editoras estão de parabéns hoje, estão de parabéns pela abertura que dão aos umbandistas, que antigamente ninguém queria publicar um livro umbandista. Se não fosse espírita ou de outros segmentos, não se publicava. E hoje a gente vê a nossa Umbanda na Bienal do Livro. Isso é lindo, né? É maravilhoso. É um bando ocupando lugares que muitas vezes... Você sabe que faz mais ou menos um mês, pai? Aconteceu uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu tenho uma professora, que é minha prima, e num colégio católico, eles resolveram fazer a Semana do Respeito às Religiões. Olha só. Então, do respeito a todas as religiões. E aí ela falou, o padre tá querendo trazer um pai de santo. Você topava? Eu falei, lógico. E aí eu fui participar do quê? De um fórum, eu no meio, igual Roda Viva, com um monte de criança de 11 anos, 12 anos, para me fazer perguntas sobre a religião. Num colégio católico. E aí o que me chama mais atenção ainda? Conversei com as crianças, respondi as questões, eu e a mãe Priscila, e aí já no final, já tinha acabado, já estava me despedindo, uma menina vem correndo, posso te dar um abraço? Pode, aí me deu um abraço. Ela falou assim, posso falar uma coisa pro senhor? Pode. Ela falou assim, eu tenho 11 anos e eu nunca consegui entender Deus na minha vida. Mesmo que as pessoas me falam. E hoje eu consegui achar a minha religião. Eu acho que eu sou um bandista. Isso me emocionou numa forma de uma criança de 11 anos você ouvir isso. E quanto isso é importante, quantas crianças às vezes não são... e ainda mais hoje em dia, eu não quero levar pro lado político, porque já tenho muita briga nesse canal, mas num momento hoje tão intolerante com a nossa fé, da importância das pessoas entenderem que, sim, existem várias religiões, e a Umbanda é uma das religiões que consegue te respeitar da forma que você for. Com certeza. Ela nunca vai querer te ensinar nada fora do que você é. Então, às vezes, você pega uma... E não estou falando que seja o caso dessa criança, mas tantas pessoas que sofrem bullying, que sofrem problemas, que hoje a gente vive uma intolerância danada. Tudo é intolerância hoje. Todo mundo inteiro hoje é intolerante. E aí você tem a Umbanda como esse apaziguador que fala assim, meu irmão, nós não vamos pedir pra você mudar nada. Não, mas eu sou homossexual. Tá bom. Não, mas eu sou transexual. Tá bom. Não, mas eu sou heterossexual. Tá bom. Ah, mas eu sou cisgênero. Tá bom. Ah, mas eu sou dono de banco. Tá bom. Não, mas eu sou motoboy. Tá bom. Você não vai sofrer distinção. A Umbanda é isso. Eu acho que as pessoas precisavam ouvir mais isso da nossa religião. Eu costumo dizer aos filhos de santo quando chegam na minha casa, a gente hoje, antigamente não, mas hoje a gente é obrigado a perguntar, você é gay, você é hétero, né? E a pessoa fala, eu sou gay. Então, aqui na minha casa eu não tenho gay. Não, não. Assim como eu não tenho homem, não tenho mulher, não tenho hétero, eu tenho médiums. Você quer fazer parte da minha casa? Aqui dentro você não será gay. Você será médium. Não será tratado diferente porque é gay, porque como o papai... Você vai ser você, como né? o papai colocou, se é rico, se é pobre, se é isso, se é aquilo, você é médium. Você não vai ter privilégio por ter dinheiro ou por não ter dinheiro. Você vai ser tratado igual. E na nossa casa a gente procura sempre fazer isso, tratar igual. A sua posição social não distingue a sua mediunidade. É o acolhimento, que eu acho que muitas vezes falta na nossa religião. Tem que ser tratado como médium. E aí, como médium, você vai tratar com respeito e dignidade todas as pessoas. Porque não olha raça, não olha cor, não olha posição social, não olha identidade de gênero. Não é isso. Não é isso que a gente tem que olhar. Eu vejo isso, eu acho uma violência. Às vezes você vê, por exemplo, eu tenho um médium na minha casa, ela até teve aqui, a Lu. Ela é mulher, ela é cisgênero e ela não gosta de usar saia. Ela usa calça. Uhum. E na minha casa ela nunca usou saia. Ela só usa pra festa de Iemanjá. Porque aí ela fala que ela fala, eu odeio usar saia, mas na festa de Iemanjá eu uso saia por causa de Iemanjá. E eu falo pra ela, você usa o que você quiser. Eu acho que é importante a gente reforçar esse discurso. A Umbanda é uma religião que ela vai falar o seguinte, se sinta bem. Ah, mas eu prefiro trabalhar de calça, eu prefiro trabalhar de saia. Tá bom. Trabalha como você quer.
Né? Eu nunca vou querer um filho de santo que, ai meu Deus do céu, vou ter que botar uma saia não querendo botar. Não. Eu quero um filho de santo que seja ele. Né? Aqui você não precisa mentir, você não precisa omitir. Seja quem você é e a Umbanda vai te acolher. E aí tem gente que fala assim, ah, mas e os irmãos de santo? Se os irmãos de santo não acolher, aí eu mando embora o irmão de santo. Não é? Não é a pessoa. Não aprendeu o que tinha que aprender, Não né? aprendeu o básico do básico. Bom, vamos então agora para o nosso quadro, que é o seguinte. Aqui nós temos essas bolinhas. Perguntas de pessoas que já estiveram aqui onde o senhor está. O senhor só vai tirar uma para responder. E pode responder como o senhor quiser, sem medo, sem represálias. Vai sair um Pokémon daí não, né? Não. Ainda mais marrom, esse Pokémon de terra. Né? Pergunta do Éder Melo. Se você voltasse no tempo, quando incorporou a primeira vez, o que você falaria pra você? Cara, continua. Que é bom demais. Você vai sofrer, cara. Você vai ter tanta decepção nessa caminhada, cara. Mas não se esqueça que uma alegria já vai superar todas as decepções que você vai ter. Não desiste, não. Vai em frente. Eu diria isso pra mim, que eu não mudaria nada. Não mude nada. Sua primeira incorporação foi do seu Pena Azul. Foi de seu Pena Azul. Você lembra o que sentiu? Dentro da minha mediunidade consciente trabalhador de Kardec, foi muito difícil para mim ter a conexão com o caboclo, porque é aquele pensamento de que na Umbanda o guia vai te tomar e você vai virar um fantoche, né? O guia vai fazer o que quiser com você. Tá? E dentro desse pensamento foi muito difícil. Eu tive que parar e conversar com o marinheiro de um irmão já mais velho dentro da Umbanda, do irmão André. Falei para ele, marinheiro, não vai puxar nada não, vamos conversar. Me explica aí, como é que é isso aí, porque... Tá? E aí dentro das explicações que ele me deu, foi que eu comecei a realmente sentir a presença do Pai Pena Azul. E assim, a incorporação com o Pai Pena Azul, desde a minha primeira até hoje, a sensação é a mesma. O Pai Pena Azul é um caboclo de paz. Apesar de ser um caboclo de Oxóssi e Ogum, ele carrega muita força de Oxum. Então ele é um caboclo do amor, ele é um caboclo de paz. Quando ele está pesado, ele está leve. A sensação que o Papai Pena Azul traz é uma calma na alma. É aquela serenidade. E a sabedoria com a serenidade. O Papai Pena Azul, ele não me incorpora, ele me abraça. É tipo isso, ele não incorpora, ele me abraça. E nesse abraço, a gente sente que você está dentro do acalanto. Você está amparado. É bem aquilo, papai, você tem que dar bronca no seu filho. Filho, não faz assim. Mas papai dá bronca. Tô dando bronca. Abraçando o filho, colocando junto ao peito, falando, filho, não é para fazer assim. Tá? Então, a sensação que eu senti quando eu realmente senti este caboclo comigo foi desse abraço, foi desse acalanto. E até hoje, tá, tantos anos trabalhando com o papai, a sensação é a mesma, é o abraço. Eu não vou incorporar, eu vou te abraçar. Que lindo. O senhor tinha comentado agora que o momento de felicidade vai valer fazer a pena. Qual foi o momento de maior felicidade nesses anos de Umbanda? Tenho muitos. Tenho tantos momentos de felicidade dentro da Umbanda. Eu digo para os meus filhos que a cada festa que a gente faz, a gente realizou a melhor festa da nossa casa até aquele dia. Né? Então, hoje, o meu momento de felicidade foi sábado, dia 15, que a gente realizou a nossa festa a Mamãe Oxum, a qual eu dei obrigação. Minha filha deu obrigação de 14 anos ao Oxum, eu dei obrigação de 7. E as duas Oxum saíram dançando dentro do terreiro. E meu pai e minha mãe carnal estavam lá, que não trabalham comigo, trabalham com o meu irmão, que tem terreiro também. E esse foi o maior momento de felicidade hoje. Os outros
Foram momentos de felicidade, mas já estão no passado. Hoje o maior momento de felicidade é estar aqui. Que é bom! estar aqui, é o momento, é o agora. O ontem é o ontem. For parar para pensar, sábado já foi. Já é passado. Eu falo para você, realizamos no sábado. Eu acho que o maior momento de felicidade meu dentro da Umbanda é estar aqui junto com vocês, neste momento, no nosso agora. Quer felicidade maior? Verdade. Concordo. Bom, essa aqui agora são as perguntas polêmicas. Bora! Se eu tirar uma, Bora! se eu responder bem, tira duas. Não É tem, só polêmica não agora. tem pergunta polêmica. Será? Para as pessoas, às vezes é polêmico. Desenvolvimento para criança. Você é a favor? Depende o que é o desenvolvimento para criança. Nós somos ensinados que criança não tem responsabilidade. Logo, não se desenvolve a criança. A gente coloca lá no templo de Pai Pena Azul que uma criança começa o seu desenvolvimento mediúnico aos 12 anos, 14 anos. Já tive médiums com 8 anos no terreiro, que começaram a desenvolver com 12, 13. Mas não quer dizer que a entidade não está lá. Já soube de histórias, já lemos histórias de um menino de 7 anos, que estava no terreiro, o baiano dele virou, bateu o pé, pediu a pemba, riscou seu ponto, bateu, pôs vela, chamou o pai de santo, falou, esse é meu ponto, sou fulano de tal. O senhor vai cuidar desse menino aqui até os 14. Nos 14 anos eu volto. E desincorporou e foi embora. E aí, com 7 anos? Então, mediunidade não tem idade. Né? Nós padronizamos para melhor nos servir. Sim. Porque eu acredito que desenvolver uma criança de 7, 8 anos deve dar um trabalho danado. Eu não passei por isso. Tá? Deve dar um trabalho danado. Eu comecei com 14, eu já... Na minha casa a gente não desenvolve. Então, deve dar um trabalho danado. Eu já vi Papai Pena Azul fazer trabalhos de adormecer mediunidade, porque a criança está muito aflorada e está vendo coisa e não está entendendo, e está com medo, e está com pânico, e está com isso daqui. Então, adormecer e de tempos em tempos tem que adormecer de novo, porque ela vem aflorando novamente, porque dá trabalho. A criança ela não tem entendimento, ela não tem compreensão do que está acontecendo. Mas não vejo proibição nenhuma em se desenvolver. Vejo sim consequências. Dá trabalho, a criança não compreende, criança tem que ser criança. Com 12 aninhos, mais para frente, já começa a ter uma... Se estiver dentro da Umbanda, sim, com 12 anos, já está mais integrada. Então, começa-se a ter alguma coisa. Mas acredito que com 14 anos já tem uma mente formada, opinião formada, que dê pra gente trabalhar. Mas proibição não vejo problema nenhum em proibição. Vejo sim, a gente vai ter problema legal aí pra segurar uma criança de 7, 8, 9 anos aí incorporada dentro do terreiro. Mas não tem problema nenhum não, se a entidade tá lá. O que eu acho legal a gente falar, e eu acho que isso não tem a ver com idade, é a questão de responsabilidade. Eu já tive médium que começou bem cedo na minha casa, muito competente, muito responsável, e já tive médium que começou já velho, que me deu trabalho. Então não tem muito a ver com idade. Na minha casa, o que eu sempre falo é o seguinte, a gente sempre, pelo menos, a gente espera ser a maioridade para começar a desenvolver. Não na questão de não ter mediunidade, lógico que tem. Mas a gente pensa principalmente naquela questão assim, como vai ser a sua vida? Porque assim, eu comecei com 14. E eu com 14, comecei no terreiro. Com uns 17 anos, eu já era médium de tronqueira da casa do meu pai. E aí eu fazia faculdade. E eu precisava trocar minha faculdade pra noite. E sabe o que eu fiz? Não troquei. Por quê? Porque eu tinha responsabilidade no terreiro. Eu não troquei, acabei tendo que trancar minha faculdade. Nunca mais não me formei. Eu tive que parar a minha faculdade, porque eu tive que arrumar um emprego para trabalhar. E aí a Umbanda fez eu parar a faculdade. Não a Umbanda a religião, porque foi uma vontade minha. Mas é coisas que eu penso hoje. Não me arrependo. Mas, talvez, se a gente pensasse de uma forma assim, meu irmão, você quer fazer o quê? Não, mas eu quero fazer faculdade. Então faz o seguinte, vem aqui, vem tocar tabaco, vem cambonar, faz as tuas obrigações, normalmente, faz as tuas obrigações, faz as tuas oferendas,
E aí, depois que você fizer a tua faculdade, como tá a tua vida agora? Não, agora eu consigo me dedicar. Você vai conseguir se dedicar? Você vai ter responsabilidade agora? É. Consigo. Vem trabalhar. É como a gente faz. Mas mesmo assim, a gente continua fazendo todas as obrigações, cuidando. Eu acho que o importante é a gente falar que não fecha a porta pra ninguém. Meu genro entrou pro terreiro com 12 anos. Caramba. Com 12 anos ele já estava no nosso terreiro. Ele foi fazer faculdade. Ele se afastou por 4 anos da casa e ele foi fazer a faculdade dele. Terminou a faculdade, ele voltou, pegou firme com a minha filha, casaram-se e hoje os dois são meus pais pequenos da casa. Meu genro e minha filha são os pais pequenos da minha casa. São os herdeiros, né? Já preparei. Você já está preparando para... Já preparei. Se eu morrer, já sabe o que fazer. Né? Assume aí. E estão assim. Tem uma outra filha que está fazendo biologia. Biologia não, é medicina. Como é que é? Biomedicina. Biomedicina, isso. Tá? Está terminando agora a faculdade, está afastada. Tá? E tem aquele que quer balada, né? Tem o filho de santo que ele quer sair. Ele diz, poxa, eu tenho 16 anos. Eu quero sair, eu quero ir pra balada. Isso foram os meus 2 filhos. Eu não segurei, eu falei, vai. Eu tinha uma médica que falava pra mim, pô, mas segunda-feira é o dia que eu jogo futebol. Então vai jogar futebol, cara. Você tem que decidir as suas prioridades. Sua prioridade, né? Eu gosto muito do Cortella, que o Cortella fala que prioridade é uma palavra que não tem plural. Não existe prioridades. Mas como assim? Porque se você tiver 2, já deixou de ser uma prioridade. Então, uma delas já deixou de ser. Então, prioridade é uma palavra sem plural. Então vai na sua prioridade, vê o que você quer fazer, depois você volta. Eu posso não estar aqui, mas o terreiro vai estar. Sim. E sempre há tempo, né? Tira mais uma, pai. Gostei. O senhor responde bem as polêmicas. Polêmica é sempre legal, porque as pessoas ficam esperando esse momento pra falar assim, vamos ver. Por que o povo gosta de briga? Não sei por que eles gostam de briga. Na Umbanda incorpora orixá? Sim, na Umbanda se incorpora orixá. E se o pessoal da Umbanda não incorpora orixá, tá precisando aprender a incorporar. Sim, a Umbanda tem orixá. Concordo. Porque orixá não é da Umbanda. Orixá não é do candomblé. A Umbanda é do orixá. O candomblé é do orixá. Não existe dono de orixá. E por mais que digam que na Umbanda se incorpora falangeiro de orixá, alguma coisa está errada. Se nós hoje na Umbanda somos filhos de orixá e temos os nossos orixás, por que que meu pai e minha mãe não podem incorporar em mim? Porque existem donos, tá? Existem algumas casas, sim, onde que trabalham-se com os falangeiros, caboclos. Na casa de pai Vladimir, de pai Pena Azul, o orixá ele é vestido o orixá. Ele põe a roupa do orixá em obrigações de recolhimento, que não é candomblé, que são preceitos do senhor Tranca-Ruas, tá? Que eu já descobri que tem alguma coisa ligada assim ao candomblé, porque babás de candomblé, amigos meus que já participaram, falaram, você é do candomblé, você nunca foi pro candomblé? Não. Tá? Seu tranca é que passa. E sim, orixá é energia, orixá é essência, orixá é força, orixá é sentimento, orixá sou eu. E o orixá sou eu e eu sou o orixá. É aquilo que eu acredito também. Então, sim. É a centelha, né? Sim, se você conectar com o seu orixá, ele vai se manifestar em você. E ele vai mostrar para você a força. E só quem incorporou um orixá sabe qual é a diferença entre um falangeiro e um orixá. Aí as energias são muito diferentes. Então, sim, na Umbanda tem orixá, sim. Concordo. Pergunta polêmica que eu nem tirei. Sim ou não? Pra ser rápido. Zélio fundou a Umbanda ou não? Sim. Hoje é polêmico falar disso, é um absurdo, sim. Né? Não, Umbanda já existia. Não, Umbanda não existia. Existia-se a manifestação mediúnica.
As pessoas não sabem o que é religião. Religião não é só o propósito, é o dogma, né? Existia-se a manifestação mediúnica desordenada. Caboclo das Sete Encruzilhadas ordenou a manifestação, a qual ele deu o nome de Alá-Banda, e não de Umbanda. Quando ele conversou na Federação Espírita, ele deu o nome de Alá-Banda. 5 anos depois, ele deu o nome de Umbanda, com referência ao Mimbanda, tá? Da língua Quimbundo. do Quimbundo, tá? De Mimbanda, que quer dizer feiticeiro, curandeiro, o curador da tribo, tá? Ficou Umbanda. Então, sim, Zélio, o caboclo das Sete Encruzilhadas, fundaram a Umbanda, ainda de que eles digam que não. Certo. Pai, agora nós vamos fazer o seguinte. O senhor vai escrever aqui no papel uma ou duas coisas, ou 3, que nós vamos queimar no nosso caldeirão. O que nós vamos queimar no nosso caldeirão? Coisas que a Umbanda não precisa mais ter, que a gente quer que retire da nossa religião, da espiritualidade. A gente precisa queimar, a gente precisa botar pra fora. Ou pode escrever. Enquanto isso eu vou colocando fogo. E se você ainda não é inscrito no canal, se você é filho de santo do pai Vladimir, coloca aí embaixo nos comentários. E principalmente se inscreve, compartilha, manda esse vídeo. Se você também não concorda com a gente, não comenta. Não, mentira, pode comentar também. Pode comentar se você não concorda, mas é importante que a gente sempre tenha várias visões. Apesar que eu concordo bastante com o pai Vladimir. Então, o que o senhor vai queimar aqui? União. Eu vou queimar a união. A união? A união. Por quê? Porque ela é falsa. A Umbanda não é unida. A Umbanda não é unida. A união é falsa. Prega-se demais a união na Umbanda, só que o meu martelo já está gasto e os meus pregos acabaram. Eu não consigo mais pregar a união dentro da Umbanda. O senhor acredita que um dia vai se unir a Umbanda? Acredito que um dia, quando a vaidade e quando a soberba dos próprios dirigentes espirituais amainar isso no coração deles, tá? Eu acredito que a gente vai conseguir sim ter a união, porque o pai vai fazer um evento muito legal, tá? No dia 30, então o pai começa a divulgar que vai fazer esse evento muito legal no dia 30. Mas por que eu vou prestigiar o pai, tá? Se eu posso fazer o meu evento e quebrar o do pai no dia 30 também? Isso é a união que prega-se dentro da Umbanda. Tira-se foto nos eventos. Eu adoro os eventos. Adoro estar com os meus irmãos nos eventos. E aí tira-se foto. É legal. Todo mundo se ama. É mentira. Sai de lá todo mundo falando mal. É mentira. É mentira. Eu vou falar mal do evento do meu irmão. Eu não vou aparecer no evento do meu irmão. Eu vou fazer um evento parecido com o do meu irmão, para que as pessoas que gostam de mim não vá no evento do meu irmão. Isso não é união, meu irmão. Isso não é união. União é você fazer a marcha para Jesus e reunir 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista, porque eles não estão indo lá pela religião, pelo pastor, por fulano ou por fulano. Eles estão indo lá por Jesus. Todas as religiões evangélicas ali por Jesus. Tá? Se você fizer a marcha para Oxalá, os caras vão falar, esse cara quer aparecer e eu não vou. Você sabe que isso aconteceu? Eu tô muito entretido na festa de Iemanjá na Praia Grande esse ano. Tô indo nas reuniões, eu nunca fui, foi o primeiro ano que eu resolvi ir. E acabei até me aproximando da prefeitura. E aí, em conversa, que não foi nem no dia da reunião, eu tava lá na praia, acabei encontrando por coincidência no calçadão, né? E comecei a conversar lá com o secretário. E ele falou pra mim, ele falou, sabe, pai Léo, tem uma coisa que a Umbanda faz que eu não entendo. Ele falou, eu não sou um bandista, mas talvez o senhor consiga me explicar. Eu falei, o quê? Ele falou, aqui a gente faz evento de todas as religiões, o ano inteiro aqui na Praia Grande. Aliás, a gente tem uma marcha para Jesus aqui. E é interessante como todas as religiões, todos os dirigentes de religião, todos os pastores ou os padres, quando a gente faz algum evento católico, todos eles se juntam. É inacreditável, a festa de Iemanjá vai completar 70 anos e até hoje nenhum pai de santo se junta. Eu faço a reunião, no dia seguinte tem pai de santo me ligando para falar mal do outro pai de santo, para tentar mudar as coisas por baixo dos panos. É isso. Ele falou, eu já tô aqui à frente da prefeitura há 15 anos. Há 15 anos é assim.
É isso. O meu é melhor que o seu. E aí as pessoas falam assim, e qual que é o efeito disso? O senhor já foi na Praia Grande, pai Vladimir? Sim. O senhor conhece a imagem de Iemanjá da Sim. Praia Grande? Qual que é a situação que ela está? Aquele é o efeito nosso. A minha pergunta, outro dia eu tava pensando comigo, eu falei assim, peraí, se por um acaso aquela imagem não fosse de Iemanjá, fosse de São Francisco ou de Nossa Senhora Aparecida, pela Igreja Católica, aquela imagem estaria daquele jeito? Não. Não, porque até os umbandistas iam cuidar dela. E a imagem de Iemanjá a gente não consegue cuidar. Aquela imagem foi colocada por Pai Demétrio, foi o grande idealizador e guerreiro para conseguir colocar a imagem de Iemanjá lá, do Pai Demétrio. E em 2018, se não me falha a memória, em 2018, quem pintou a imagem para os festejos foi o Ogan Juvenal, Sim. que desceu com o Pai Edson dos Anjos e foram pintar a imagem para que estivesse bonita para os festejos. É muito legal a gente descer, estar à beira-mar e louvar as nossas forças, a nossa fé diante de um ponto de força tão grande, a qual foi dado a Iemanjá, né? Porque na África Iemanjá é o rio, né? Sim. A mãe dos filhos peixes. E sentir aquela força, sentir aquela energia. Tá? Eu acho que eu devia queimar mais uma outra coisinha aí, que é a ecologia umbandista. Tá? Que o umbandista diz que é ecológico, mas não é ecológico. Coisas, Joga o barquinho de isopor, né? Não só, né? O barquinho, as garrafas. O espelhinho. O espelho é um espelho de plástico com papel laminado. É um negócio que não entra na minha cabeça. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, dos dirigentes espirituais. Mas você sabe que eu falei isso na reunião de Iemanjá, né? Eu levantei a mão e falei assim, olha, que ele tava falando, é complicado, porque a gente tá tendo uma grande... muitos moradores da Praia Grande não gostam da festa de Iemanjá. E aí eu levantei o braço e falei, me desculpa, posso ser sincero? Se eu fosse morador, eu odiaria a Umbanda. Eu também. Porque eu moro aqui o ano inteiro, os caras não fazem nada, e quando chega aqui, vem, suja, solta fogos 4 horas da manhã na minha sacada. E larga larga uma sujeirada. Uma porcalheira. A casa de Papai Pena Azul, se alguém doa, né, no barquinho, correntinha, essas coisas vai para enfeitar o nosso altarzinho, tá? O nosso barco é de madeira. O nosso também. E reutilizável. O meu também, há 10 anos. Tá? E na hora de ir para o mar, só vai líquidos, derramamos todos os líquidos dentro, só pétalas, não vai... Igual o nosso. Não vai cabos. Nem cabo, nada, né? Só as pétalas que tiverem, o perfume e os pedidos das pessoas que são colocados. E eu tenho certeza que eu estou no caminho. Estou no caminho, certo? Da gente ter um pouquinho mais de ecologia. O nosso planeta está pedindo socorro. Os nossos orixás estão pedindo socorro, né? E nós somos culpados. Eu era fumante até 10 dias atrás. Até 10 dias atrás eu era fumante. Um novo homem de 10 dias. E no carro eu tenho o bituqueiro. O bituqueiro, você fumou, você põe a bituca ali, fecha e deixa ali, depois você joga fora. Porque são mais de 12 milhões de bitucas por dia só na cidade de São Paulo, que leva 50 anos para se degradar e em contato com a água libera produtos químicos, tá, que poluem os nossos leitos freáticos, rios e afins. E isso tudo a gente prega, isso tudo Seu Tranca Ruas prega pra gente, para que a gente tenha um pouquinho mais de ecologia. Você vai numa cachoeira, dá nojo de ver a cachoeira. Você vai num rio, dá nojo de ver um rio. Porque o umbandista, ele é ecológico, mas ele é porco demais. Ele não leva nada biodegradável. Não, vai lá, quebra a garrafa na cachoeira, ou então joga porcelana na cachoeira. Copinhos plásticos que levam 200 anos. Um bandista vai morrer, o copinho dele vai estar aí. Só sabe que na nossa casa, isso é o Caboclo Taguruçu, que é o grande chefe da nossa casa, ele já nos proíbe. A gente não usa nem alguidar na nossa casa. As nossas oferendas, vamos fazer uma oferenda na mata. A gente faz ou na folha ou em prato de papelão sem laminado. Que na primeira chuva desfaz. Vai se desfazer. A gente tinha um problema pra falar assim, tá, mas e o padê de Exu? Porque era difícil botar o padê ali. E aí, durante algum tempo, a gente ainda usava o alguidar. Aí, há 2 anos atrás, o Exu Corcunda falou, vamos abolir o uso do alguidar. E o que a gente vai usar? Ele falou, cabaça.
Então a gente faz todas as nossas obrigações de Exu em cabaço. A gente Olha compra que lindo. cabaço, corta a cabaça, que é biodegradável, Uhum. faz o padê lá dentro. E aí você vai ver, lá em África as obrigações de Exu são feitas aonde? Em Tudo em cabaças. cabaça, tudo em E a cabaça, biodegradável. pai, mas é a cabaça. A cabaça você deixou na natureza, ela vai se desfazer, ela é Vai. madeira. É. Mas se ela não se desfazer, se ela não se desfazer, joga numa fogueira. Então acabou. Então a gente pode muito bem ser um bandista sem agredir nada. Hoje eu posso falar, o templo de Umbanda Divina Luz, há 2 anos, polui 0%. A gente conseguiu reduzir para 0. Nada mais é poluir. A gente não pode ser um umbandista, a gente deve ser um umbandista ecológico. Nós precisamos cuidar. Eu falo para as pessoas não me entendem. Ah, que umbanda você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, para você? Porque a gente acredita na reencarnação, gente. Daqui a 50, 100 anos, nós vamos estar de volta aqui. E aí nós vamos falar o quê? Os meus ancestrais foram o pior para minha religião. Olha o que eles fizeram. E o meu ancestral sou eu. Sim. Tá? O que eu vou deixar para mim no futuro? Eu vou voltar para cá. Que umbanda que eu quero? Que planeta eu quero para mim? Não é que planeta você vai deixar para os seus filhos, netos? Não. E como é que você vai deixar para você? Então, assim, um bandista, principalmente os dirigentes espirituais, precisam começar a se conscientizar e encontrar meios de não agredir a natureza. Quando nós tivemos aí a proliferação do coronavírus, eu corri pro tranca-ruas, né? Seu tranca, me diz alguma coisa. Ele falou para mim assim, moço, o seu planeta é um corpo. E este corpo tem muitos vírus. E quando o vírus começar a querer destruir o corpo vai combater. Não é assim, moço? Eu falei, seu tranca. Ele falou, então é isso. Vocês são os vírus. Vocês estão destruindo o corpo chamado planeta. E o planeta está combatendo. Ele está combatendo. Ele usou a mesma nomenclatura que o Chico Corcunda. O Chico Corcunda, quando eu fui perguntar, ele falou assim, o ser humano é o vírus. A doença é a vacina do planeta. Mas ele falou assim, vocês estão matando o planeta. O planeta, ele está É o anticorpo, né? Ele está procurando meios de se defender de vocês. É o anticorpo. Se para ele sobreviver vocês têm que morrer, ele vai matar todo mundo. A natureza se volta. Engraçado como a nomenclatura é a mesma, não né? é? A espiritualidade é maravilhosa. Eles né? são. Bom, aqui o senhor ainda colocou falta de fé, Falta de fé e vaidade. E vaidade. 2 coisas também para queimar, para tirar da nossa religião. Precisa queimar muito a falta de fé, precisa tirar um pouquinho das pessoas o preciso ver para crer. Nossos pontos nos dizem, quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. A Umbanda é uma religião muito de fé. As pessoas, as pessoas enquanto assistência têm uma fé inabalável nas entidades. Quando essa pessoa da assistência passa a ser parte da corrente mediúnica, a sua fé deixa de ser inabalável e ela começa a questionar não só a sua própria fé, mas a fé alheia. E é esta falta de fé que a gente precisa eliminar. Ou você crê, ou você não crê. Não dá para eu creio mais ou menos. Ou você crê, ou você não crê. E vaidade é algo que não cabe. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava pensando em colocar e lembrando das palavras do mestre Tranca-Ruas, que nos diz que nós temos que ser vaidosos, nós temos que ser egoístas, que não é feio ser vaidoso, ser egoísta, tá? Porque uma pessoa que não é vaidosa não se cuida. Uma pessoa que, se você não é vaidoso, você não corta o cabelo, você não corta a barba, você não corta as unhas, não tem vaidade nenhuma, tá? Mas que os excessos... A soberbia, né? Os excessos em tudo é que causa o mal. O excesso de vaidade, o excesso de avareza, o excesso de egoísmo. Tá? E nós fomos ensinados dentro de uma doutrina judaico-cristã milenar de que tudo isso é pecado. Tudo é pecado. Qualquer tipo de vaidade é pecado.
Tá? Tá dentro dos 7 pecados capitais, não é? Tá? E que nem tudo é pecado, mas que tudo em excesso, não só a vaidade, tudo que passa do limite vai ser prejudicial. Tá? Então essa vaidade que nós temos dentro da nossa Umbanda, por mais que todo mundo prega a humildade dentro da Umbanda, humilde só os pretos velhos, né? Os caboclos que nos ensina, e todo mundo prega a humildade dentro da Umbanda. Mas se eu puder estar acima de você, eu vou estar acima de você. Um dia seu Tranca-Ruas disse para mim, caminha, Vladimir, caminha. Falei, aonde? Ele falou, vai. Falei, aonde? Vai, caminha. E eu fui caminhando. Seu Tranca-Ruas, é aqui que eu devo estar? Não, caminha mais. E aí eu fui caminhando, eu fui candidato a vereador em 2012, eu apareci no DVD do Centenário da Umbanda em 2008, eu estive no meio de tanta gente e eu cheguei em um ponto onde eu conheci muita gente. Estava no meio de tanta gente e eu falei para o seu Tranca-Ruas, seu Tranca-Ruas, que mundo podre o senhor me trouxe? Era aqui que o senhor falou para mim estar? Neste mundo podre? Era. Eu disse para você estar entre eles, mas não ser igual a eles. E aí eu aprendi que estar entre os vaidosos não pode me fazer um vaidoso, mais um. Tá? Então essa vaidade tem que morrer do eu sou melhor do que o meu irmão, a minha casa é melhor do que do meu irmão, quando nós não somos nada. Porque se o papai for na minha casa, o papai vai ser tratado como um papai, obviamente, dentro dos praxes, será saudado. E quando o papai incorporar? Mesma coisa. Acabou. Acabou. É Eu tudo igual. falo muito isso. Quando eu visito o terreiro, eu falo, não me trate diferente, não. Não, eu sou apenas mais um. O que precisar de mim... Eu já fui em terreiro que, do nada, no meu terreiro incorporado com o seu Corcunda, eu falei assim, seu Corcunda, eu preciso fazer uma desobsessão. Vamos lá. Mas é. Mas não. É uma entidade como todas as outras, Eu fui né? visitar a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a cabana de Pai Antônio, né? Com aquela euforia de ir na primeira casa de Umbanda do mundo. Conversei com o Leonardo, dirigente da casa, muitas informações. E aí fomos pra gira. Uma gira de Preto Velho. Gente, que legal! Igual a da minha casa. E aí? O que tem? O que tem de diferente? Não tem nada. Os Preto Velho vieram em terra, sentaram nos seus banquinhos e foram dar passe e consulta. Falei, não mudou nada, gente. Nada. É igualzinho na minha casa. E aí, por que a gente vai... Como é igual na minha, como é igual na de quem tá nos assistindo, como é igual em todas. Né? E por que a gente fez a festa. Eu estava na festa do Pai Elcio, né, de Nanã. O senhor também estava. E ali organizando. E foi muito interessante, porque o Pai João teve uma hora que ele chamou, acho que o Angels. E aí ele estava conversando com o Angels e ele falou assim, dá uma olhada em volta, filho. Tá vendo? Tá. Ele falou, você viu quanto terreiro diferente? É verdade, pai. Ele falou, mas você viu agora incorporado, todo mundo é igual. É. E é verdade, você olhava assim pro lado, o preto velho do lado, que fosse de uma doutrina diferente, era igual. Era igualzinho. O preto velho do pai Vladimir trabalhando, o pai João trabalhando, o outro preto velho, o outro da outra casa, e todo mundo trabalhando do mesmo jeito, que é preto velho. Um toco, um cachimbo, um chapéu e uma bengala. E era isso. Todo mundo trabalhou ali. Tantos terreiros trabalhou igual. Não tem diferença, gente. Não tem diferença. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, a Umbanda divina, a Umbanda sagrada, a Umbanda de mesa, a Umbanda carismática, a Umbanda esotérica, a Umbanda de... É Umbanda. A hora que incorpora, é Umbanda. É aquilo. É igual. Esse foi o princípio que nos deixou o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pai Zélio. Por isso a Umbanda iguala a todos os seres. A hora que a gente incorpora, os caboclos, os baianos, os exus, é igual. É igual, e ponto. É isso. Bom, pai,
Agora a gente vai para um quadro, já que nós estamos falando tanto dele, né? Do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Rosa branca, que é o símbolo da nossa religião, né? As pessoas deveriam até cultuar mais a rosa branca, Não é? né? Símbolo do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O senhor vai levar essa rosa para sua casa. Axé. E a gente tem um quadro que é o seguinte: o senhor vai olhar para a câmera e o senhor vai levar essa rosa espiritualmente para alguém. Talvez seja alguém vivo, desencarnado, entidade, enfim, para qualquer uma pessoa ou duas, ou quem você quiser. Para que o senhor entregaria essa rosa, símbolo da nossa Umbanda, símbolo da religiosidade? Ou para tantos. Ou para tantos. Porque entregar a uma pessoa, a um espírito, se fosse para entregar a um espírito, seria a Papai Pena Azul. Mas eu acho que, como eu fui ensinado, se eu entregar para Papai Pena Azul, ela terá só uma função. Então essa rosa, eu mentalmente, espiritualmente, direcionalmente, vai para todos os nossos irmãos umbandistas. Para todos que tenham Umbanda dentro do seu coração, como realmente uma doutrina de prática de caridade, prática de amor, que tenha compreensão de que a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então essa rosa é para todos vocês. Para mim, para o Pai, para todos nós Axé. que trabalhamos na nossa Umbanda. Bom, para encerrar, tem mais um presente para o senhor. Olha que delícia. Que é da Eparrei Camisetas, que mandou uma camiseta. Já que o senhor gosta tanto de Exu. Eu não gosto não, só tem o programa dele, né? Então. Na Sensorial FM Web, todas as terças-feiras. Isso que eu ia falar, quem quiser entrar em contato com o Pai Vladimir, onde que eu acho o Pai Vladimir? O que o Pai Vladimir faz? Axé Camisetas? Eparrei Camisetas. Eparrei Camisetas. Eparrei Muito obrigado, Eparrei. Muito obrigado, muito obrigado. Pai Vladimir tem um programa há 8 anos na Sensorial FM Web, todas as terças-feiras às 10 da manhã. Umbanda Nota 10, falando de Exu. Agora em novembro completamos 8 anos de Sensorial FM. Então você pode me encontrar lá todas as terças. @Pai Vladimir no Instagram ou @TUPenaazul, nos acha. www.templopenaazul.com.br. Lá tem muitas coisas legais, tem mais de 60 pontos inéditos de Exu, Pombogira, Exumirim, Pombogira, Mirim, tudo do Pai Vladimir. Tá? E eu tô aí, Vladimir Decânio no Facebook, tem a página Pai Vladimir Doxossi. Vai lá ver o documentário de 100 anos da Umbanda que vai achar o Pai Vladimir. Isso, vai assistir o documentário 100 anos da Umbanda, vai achar metade do Pai Vladimir, né? 2008, ainda tinha cabelo, a barba era preta, tava bonito. Tava bonito. Lá já se vão aí 12 anos. É que essa é a grande diferença, né, pai? anos. Lá o senhor tinha só 6 anos de terreiro. Agora o senhor já tem 20. 21 anos. Por 21 isso. anos agora em janeiro. Então. A casa. Tá vendo como você, pai de santo, derruba o homem, pai? Não, eu tô bem. Eu tô bem, ó. Eu digo que eu tô no caule da idade, ó. Não tô nem na flor ainda. Eu tô no caule da idade, ó. Tá? Então estamos começando a viver. É isso. Mas vem, segue a gente, vamos lá. E se não segue o canal aqui, pode começar a seguir, não é, pai? Sim. Isso é união, é seguir os nossos canais. A gente tem lá o canal Cantigas de Umbanda no YouTube, onde eu coloco os pontos inéditos lá também. A gente tem, nossa, tá aí muita coisa para acontecer, para que a gente faça algo melhor pela Umbanda. Pai Vladimir quer aparecer? Claro que eu quero. Falar que a gente não quer aparecer é demagogia. Não quer aparecer. Claro que eu quero aparecer. Mas olha, gente, eu vou dizer para vocês que eu ouvi uma frase durante alguns anos que eu estive com o pai Rubens Saraceni. E quem não o conheceu não sabe o homem que ele foi. Sua humildade. E ele dizia assim: levarei a Umbanda por todos os meios de comunicação ao meu alcance.
E eu guardei essa frase para mim e tenho o mesmo direcionamento. Se eu puder levar a Umbanda por qualquer meio de comunicação ao meu alcance, assim eu farei. Então quem tem que aparecer é a Umbanda. Se para a Umbanda aparecer eu tenho que aparecer, vou aparecer. Mas eu vou levar a Umbanda, eu tenho um orgulho imenso de falar para as pessoas que eu sou umbandista. E não importa se é de qualquer religião que for, eu tenho orgulho de falar assim, eu sou umbandista. Tá? E eu levo a minha Umbanda por todos os meios de comunicação, já tivemos no jornal, já tivemos na televisão, vamos levando. Hoje estou com a Sensorial FM há 8 anos, é web, viu gente? Há 8 anos com o programa, falando desmistificando a esquerda para as pessoas. Tá? E já a gente começa com coisas novas, hein? Já vem coisas novas. Pai, obrigado pela sua presença. Espero que o senhor tenha gostado. Vai ficar uma vontade da gente fazer outras conversas, porque tem muito assunto pra gente falar. É só marcar. Então, muito obrigado pela sua presença. Todos os filhos do Pai Vladimir, muito obrigado. Para conhecer o terreiro é aqui em São Paulo de sexta-feira. Toda sexta-feira, às 20 horas, na rua Marius, número 538. Entra no site. templopenaazul.com.br, tem todas as informações lá no site. Beleza. Pai, obrigado mais uma vez. Espero que o senhor tenha gostado. Volte sempre. E é o seguinte, a gente sempre encerra cantando um ponto que o senhor vai cantar para nós. Mas como o senhor disse que o senhor tem mais de 60 pontos inéditos então o senhor vai pensando num ponto aí que o senhor vai cantar para nós. Enquanto isso, muito obrigado você que esteve aí. Eparrei Camisetas, nosso patrocinador, a Mariô também e a todo mundo que está aí. E eu sempre termino qualquer vídeo desse canal com a mesma frase. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que nós falamos aqui, procure um terreiro, lá você vai achar as respostas. Isso. Certo? Isso. Pé no chão. O que o senhor vai cantar para nós, pai? Vamos cantar para quem? Pro seu Zé? O que o senhor quiser. Então vamos cantar pro seu Zé. Malandro, malandro sim, ele é seu Zé Pilintra que veio cuidar de mim. Malandro, malandro sim, ele é seu Zé Pilintra que veio cuidar de mim. A qualquer hora desce a ladeira, esse malandro levanta a poeira. Punhal de prata preso na cinta, saravá esse malandro, saravá seu Zé Pilintra. A qualquer hora desce a ladeira, esse malandro levanta a poeira. Punhal de prata preso na cinta, saravá esse malandro, saravá seu Zé Pilintra. Saravá esse malandro, saravá seu Zé Pilintra. Saravá esse malandro, saravá seu Zé Pilintra. Saravá seu Zé